Ephesians chapter 1. Efésios capítulo 1. Sorry, chapter 2. Efésios capítulo 2. Verse 4. Efésios capítulo 2, versículo 4. But because of his great love for us, God, who is rich in mercy, Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. And God raised us up with Christ and seated us up with him in the heavenly places in Christ Jesus. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Let us pay attention to that phrase, seated with Christ, seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. Preste bem atenção nessa frase. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Then let's turn to chapter 6, Vamos abrir então no capítulo 6, verse 10. versículo 10. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. Revestimos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Now, in both verses, we have the word heavenly places. Em ambos os trechos que lemos, nós encontramos essa frase, regiões celestes. After we are saved, we already have a position in Christ. Após sermos salvos, nós já temos uma posição em Cristo. We are being seated with Christ in heavenly places. Ou seja, estamos assentados com Cristo em lugares celestiais. Then, in chapter 6, Então, no capítulo 6, you'll find the spiritual warfare in heavenly places. você encontra então essa batalha espiritual nos lugares celestiais. So, when we talk about heavenly places, Então, quando falamos de lugares celestiais ou de regiões celestiais, does we mean the heaven of heavens? será que isso significa o céu dos céus? It is indeed the place where our God is dwelling. Ou seja, esse céu dos céus é de fato onde Deus habita. Then why there is battle? Então, por que haveria batalha aí? Normally, when we sing a hymn, we cross the Jordan River. Algumas vezes esse hino é cantado que nós cruzamos o Rio Jordão When we reach land of Canaan, para alcançarmos a terra de Canaã. we reach heaven. Significa nesses hinos que estaremos alcançando o So céu. that's why many hymns tells us. É por isso que muitos hinos nos falam, Now, promised land in the Bible, in the Old Testament, simply means heaven. ou seja, para eles, a terra prometida no Antigo Testamento é o céu. So one day we'll go to heaven. Então um dia nós iremos para o céu. So in the funeral service, Então, quando você vai num enterro, normally we sing a hymn how we cross the Jordan River. normalmente esse hino é cantado como você cruza o Jordão. So in our mentality, Então, na nossa mente, as if the promised land typified the heaven. é como se a terra prometida tipificasse o céu. In a sense, it is correct. Por um lado, está certo. But we have to understand how Paul put it. Mas nós temos que entender como foi que Paulo colocou isso aqui. So for that reason, Por essa razão, you discover here the heavenly places. você ouve aqui e lê regiões It celestes. simply means heaven on earth. Significa simplesmente o céu na terra. It talk about our spiritual height when we are still in this land, Fala on this earth. Fala da nossa altura espiritual enquanto nós estamos aqui nessa terra. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Indeed, we are being seated with Christ in heavenly places. de fato, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. So how do we describe that position? Como então nós podemos descrever essa posição? So now you see in the Old Testament, Então agora você percebe no Antigo there is a Testamento, type, há um tipo, especially promised land, especialmente a terra prometida. typify
that heavenly place. Ela tipifica esses lugares celestiais. So that's why when you enter into cross the Jordan River, É por isso que quando o Rio Jordão é cruzado, and you find battles there. você vai encontrar batalha ali. So it means today when we are involved with the spiritual matter. Significa que hoje, quando estamos envolvidos com as questões espirituais, So when we live in this spiritual world, quando nós vivemos no mundo espiritual, now remember here we are told there is a spiritual warfare, nos é mencionado aqui que há uma batalha espiritual. and for that reason, E por essa razão, now the Bible used the word heavenly places. a Bíblia utiliza essa frase, regiões celestes. But now if we come to book of Joshua, Mas agora, quando nós lemos o livro de Josué, and you find the whole book is that wonderful type. a gente observa que o livro inteirinho fala desse tipo maravilhoso. That's why Miss Pan-Lewis has written a very small booklet, which is very important. Foi por isso que a nossa irmã Jessie Penlow escreveu um livreto que é muito precioso, The Conquest of Canaan. que o título é A Conquista de Canaã. Now, he really based on this book of Joshua Ela realmente se baseou no livro de Josué to derive some very important secret of spiritual warfare. para derivar alguns segredos importantes a respeito da batalha espiritual. Now, in the Bible, Na Bíblia, you discover in Old Testament, Promised Land is a picture, is a shadow, or it's a type. você observa e vê que, de fato, a terra prometida do Antigo Testamento é simplesmente uma sombra, um tipo. But it's antitype. One in Ephesians, another one in Hebrews. Então, existem agora os antitipos. Um desses antitipos está em Efésios e o outro está em Hebreus. So the Promised Land typify the heavenly places described in letters of Ephesians. Então, a terra prometida tipifica os lugares celestiais, como descrito no livro de And it's Efésios. also typify the kingdom rest described in the book of Hebrews. Mas também descreve o reino de descanso descrito lá no livro de Hebreus. In other words, Em outras palavras, to interpret the book of Joshua, para que você possa interpretar o livro de Josué, at least you need two books in the New Testament você precisa de pelo menos 2 livros do Novo Testamento to tell the truth, para te falar da verdade, to tell the antitype, para falar do antitipo, to tell the reality. para te falar da realidade. So, in order to explain book of Joshua, Para que você possa então explicar o livro de we Josué, need to understand the letters of Ephesians. você tem que compreender a carta aos Efésios. So now here we find the heavenly places. Então aqui nós encontramos os lugares That's celestiais, our wonderful position. que fala da nossa posição We are maravilhosa. being seated with Christ in heavenly places. Estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. All difficulties, Todas as all dificuldades, sufferings, todo o sofrimento, everything is below us. tudo mais está abaixo de nós. Nothing can touch us. Nada pode nos tocar. We are being called to live in heavenly places. Nós somos chamados para viver nos lugares celestiais. Thank the Lord for that. Graças ao Senhor por This isso. ought to be today's our enjoyment. Esse, de fato, tem que ser o nosso gozo hoje. But the enemy, Mas o inimigo, they know that thing. ele sabe disso. They don't want us to enjoy that reality. Ele não quer que nós desfrutemos dessa realidade. So that's why you find the spiritual warfare. É por isso, então, que você observa a batalha espiritual Now, in the heavenly places, que acontece nos lugares you celestiais. find the ruler, you find that dark power. Então, nos lugares celestiais, você encontra os principados, os dominadores deste mundo tenebroso. So we are struggling not with the flesh. Então, nós estamos lutando, não é contra a carne. So then we know that the spiritual warfare is in the heavenly places. Então, nós sabemos que essa batalha espiritual ela é travada nos lugares celestiais. Now the best way to describe it A melhor maneira de descrever is the battle we have mentioned last night. é com a batalha que nós mencionamos ontem à noite. Now you remember after they conquered the city of Jericho, Você se lembra, logo após eles terem conquistado a cidade de Jericó, the immediate target is Ai. o próximo alvo é Ai. They have to take that city. Eles têm que tomar aquela cidade. Because they remember God has commanded Moses when these people enter into the land. Porque Deus já havia dado essa ordem a Moisés que quando o povo entrasse na terra, Now they ought to go to the very place where was the first stop of the journey of Abraham. eles teriam de ir para aquele lugar onde foi a primeira parada para Abraão. So in order to obey
that commandment, para que eles pudessem de fato obedecer aquele mandamento. they cannot remain in the valley too long. Eles não poderiam permanecer naquele vale por muito tempo. Right after the victory over Jericho, Após a vitória sobre Jericó, the immediate target is Ai. o alvo imediato é Ai, Because Ai is just next to Bethel. porque Ai fica próximo a Betel. Now, Bethel means gate of heaven. Betel significa os portões do céu. If you consider Shechem as heaven, Se você de fato considera Siquém como céu, then if you want to reach heaven, para que você possa alcançar o céu, if you want to be in Mount Ebal and Mount Gerizim, para que você possa de fato estar no Monte Ebal e no Monte if Gerizim, you want to declare the blessing and the curse of God, se de fato você quer declarar as bênçãos e as maldições de you Deus, have to be there. você tem que estar ali. But in order to be there, Mas para que você esteja ali, all of a sudden you discover your position was so low. você descobre que de repente que a sua posição corrente é tão baixa. Now you are near that sea, Você está próximo do Mar Morto, almost 400 meters below the sea level. quase 400 metros abaixo do nível do And mar. then you discover I actually in the mountain top. Você descobre que Ai de fato está lá no topo da montanha. And then when you look at the whole mountain range, Então quando você olha para toda aquela cordilheira, full of Amorites. ela está repleta dos amorreus. They are just Canaanites. Eles são apenas os cananeus, The Bible talks about Canaanite mean those people who live next to the sea. mas a Bíblia chama de cananeus ou cananitas aqueles que moram próximo ao mar. But those who live in a mountain, they were called Amorites. Mas aqueles cananeus que moravam nas montanhas eram chamados de amorreus. They were saying by idol, Baal. Eles adoravam aquele ídolo Baal. Do you see that, brothers? Vocês percebem isso, Now, irmãos? when we talk about Phoenicians, Quando nós falamos dos fenícios, Canaanites, os cananeus, normally Bible reserve it for those people who live next to the sea. a Bíblia reserva esse termo para aqueles que moram próximo ao mar. But the same people, Mas o mesmo povo, a with mesma the raça, same, worshiping the same que idol. adoram exatamente o mesmo ídolo, Now, if they live in a mountain, se eles estão morando agora na montanha, then they were called Amorites. então eles são chamados de amorreus. Now you remember the story. Vocês se lembram da história? Before the people of Israel enter into the land, Antes do povo de Israel entrar na terra, remember lembre-se how Moses led them in triumph. como Moisés os conduziu em triunfo. They conquered the two Amorite kings. Eles conquistaram ou venceram aqueles dois reis dos amorreus. One is the king of Gilead. Um deles é o rei de Gileade. Another one is the king of Bashan. O outro é o rei de Bazã. Now remember, Lembre-se, they all live in the Transjordan mountain range. eles habitavam aquela região montanhosa transjordânica. So Bible talk about two kings in the east side of Jordan River. Então a Bíblia fala a respeito de dois reis que habitavam do lado leste do Rio Jordão. Now in chapter 24 of Joshua, No capítulo 24 de Josué, God revealed what happened west side of Jordan River. Deus revela, no entanto, o que aconteceu do lado oeste do Rio Jordão. Again, they encountered two very important kings, De novo, eles encontram dois reis muito importantes. Amorites. Era morreu. So brothers, Amorites. Amorreus. Oh yeah, okay. All right. So these are the enemy in the mountain. Então aqueles eram os inimigos que habitavam na montanha. Literally, they share the same faith with Canaanites or with Phoenicians. Eles, de fato, compartilhavam da mesma fé que os cananeus e os fenícios. So think about it. Então pense nisso. Now, if you are to be seated with Christ in heavenly places, Se de fato você vai estar assentado com Cristo nos lugares if you want celestiais, to reach there, se você quer alcançar ali, you'll find you have to conquer I first. você tem que primeiramente conquistar a Ai. And where is I? E onde é que está a Ai? It's at the very cliff. Ela está ali naquela borda do precipício. You see? Now, vê? we know that Bethel is on the watershed. Nós sabemos que Betel fica, aprendi, chama espigão, né? Não. Ou comieira. Now, in the mountain top. Obrigado, Gilberto. Então fica lá no topo da montanha. But now, then, if you go to the cliff, Então quando você desce aquele despenhadeiro, now you find a fortress city. você vai encontrar uma cidade fortificada That ali, is I. que se chama Ai. Do you see that? Você These two percebe? are very, very close. Essas duas estão muito próximas. Now, if you want to have the gate of heaven, Se de fato você quer chegar aos portões dos céus, before you do that, antes de você chegar a isso, now you know you have to engage in spiritual
battle. Você pode saber que você vai ter que travar uma batalha You espiritual. have to take the city of Ai Você tem que tomar a cidade de Ai, before you can enter into the gate of heaven. antes que você possa entrar nos portões dos céus. Finally, the heaven. E finalmente chegar no céu. Finally, the place where God wants people of Israel to be. Finalmente naquele lugar onde Deus deseja que o povo de Israel And esteja. then they stand between the two mountains. E aí então eles ficariam entre as duas montanhas. And they proclaim the God's blessings and God's E curse. eles proclamariam ali então as bênçãos de Deus e as maldições. And they find their ark is almost on the same place where the altar of Abraham was. E eles descobrem então que aquela arca está exatamente no lugar onde certa vez estava o segundo pilar de Abraão. Now, Altar. in the ark, you have the two tables of law. Então na arca, dentro dela você tem as duas tábuas da lei. Then Joshua Então Josué was reading that law. estava lendo aquela lei. Now, first time A primeira vez. in the land, after they crossed the land, Foi pela primeira vez que após eles terem cruzado e entrado na terra, law was reading. que a lei foi lida. So it must be the first Pentecost after they crossed the Jordan River. E aquele deve ter sido, de fato, o primeiro Pentecostes após eles terem cruzado o Rio Jordão. So that's what God wanted them to be. É isso que Deus desejava que eles fossem. For that reason, Por essa razão, now they have to take Ai. eles tinham que tomar a Ai. So last night we already described this battle. Ontem à noite nós já descrevemos essa batalha. So now it's our time to try to review it by the map. Então agora nós vamos revisar utilizando o mapa. Now, important is two maps in your hand. Vocês têm dois mapas dos três nas suas Now, mãos. first is that one, the battle of Gibeon. O primeiro deles é a batalha de Gibeão. Then we will go to the battle of Jericho and Ai. E aí depois nós vamos para esse outro mapa que são as batalhas de Ai e Jericó. Now, last night we do it very quickly. Noite passada nós fizemos de maneira muito rápida. So now we want to show you in more detail. Agora nós queremos mostrar com mais detalhes. So first, let's talk about topography first. Vamos falar da topografia primeiro. So tonight, I think we will see much clearer than yesterday. Acho que hoje à noite nós conseguiremos ver um pouco mais detalhes do que vimos ontem à noite. Now, now we see when people of Israel they crossed the Jordan River. Quando o povo de Israel cruzou o Rio Jordão, You know how they were near Dead Sea. você se lembra que eles estavam próximos ao Mar Morto. This is the lowest place in the whole planet. E esse é o lugar mais baixo de todo o planeta. 400 meters below sea level. 400 metros abaixo do nível do So mar. now you can imagine when you stand there, Agora você pode imaginar quando você está de pé ali, either Jericho or Gilgal. quer seja em Jericó, quer seja em Gilgal. Now, if you want to conquer Ai, Se você quiser conquistar a Ai, now Ai is somewhere here, Ai está mais ou menos ali, ó. somewhere here, Mais ou menos ali. and there you find this whole mountain range. E aí você encontra ali toda aquela cordilheira, From the south to the east, so from the south to the north. do sul até o norte. Now we are looking at the east. Então ali nós estamos vendo o lado So leste. here you have a great sea. West. Ali West, sorry. Here you have the Great Sea. ali você vê o mar Mediterrâneo, o grande mar. So now, if you walk on the watershed of the mountain range, Se você então caminhar pelo espigão daquela cordilheira ali, as if you are walking on the roof of the land. é como se você estivesse andando na cumieira, no telhado da terra. So if you are in Jerusalem, you're already on the watershed, Se você estiver em Jerusalém, você já está nesse espigão, nessa cumieira. and also Shechem, Siquém também está por ali. and also Bethlehem, E Belém. also Bethel, Betel está mais ou menos ali. and also Hebron, E Hebron está um pouquinho mais ao sul ali. also E Beersheba. Berseba está ali, ó. But no matter what, Não importa. when Abraham, Isaac, and Jacob, Quando Abraão, Isaac e Jacó, when they walk in that heavenly way, quando eles caminhavam por aquele caminho as celestial, if you are walking on the roof é como se eles estivessem andando num telhado. to the west, Para o oeste, you see everything's green. tudo é verdinho. Now toward east, you find everything's brown. Mas para o lado leste, tudo é marrom. On the one side, life.
Por um lado, você tem a vida, On the other side, all death. e de outro lado, você tem morte. So now you can see that when Abraham, Isaac, and Jacob, Você vê então, quando Abraão, Isaac e Jacó, when they walk in that heavenly way. quando eles percorreram aquele caminho Now, celestial, Bible use such a high mountain to describe it. a Bíblia utiliza uma montanha cordilheira tão alta como essa para descrever. All right. Now, if we come to this picture closely, Se a gente der um zoom nesse quadro aqui, ó, now you can see that's just a cross section of the, this just a cross section of Jordan River area. então ali é simplesmente um corte transversal daquele mapa lá de cima. Now this is Jordan River. Ali é azulzinho o Rio Jordão. People of Israel just crossed the Jordan E River. o povo de Israel simplesmente cruzou ali o Rio Jordão So they encamped near Jericho. e eles acamparam-se próximo a Jericó. Now, if you look at from the east to the west, Se você olhar da direção leste para oeste, and then you find this is the sea level. você vai ver que ali naquela linha branca é o nível do mar. Now, when you are here, Quando você está ali, that means almost 400 meter before the sea level. você está aproximadamente a 400 metros abaixo do nível do mar. Do you see that? Você vê isso? Now, how about the height of the eye? Qual que é a altitude de Ai? Do you see that he's almost in the watershed? Você vê que Ai está aproximadamente próximo ao espigão, à comieira, But strictly speaking, only Bethel on the top. mas estritamente falando, é Betel quem está no But ponto mais alto. Ai is actually near the cliff here. Na realidade, Ai está um pouquinho para a direita ali, próximo ao Do despenhadeiro, you see that? Vocês estão This is vendo? almost 1,000 meters. cerca de 1.000 metros acima do nível do mar. So then you find Jerusalem almost 800 meters. E Jerusalém está aproximadamente a 800 metros acima do nível do mar. So now you can imagine, Agora você pode até mesmo if imaginar, you want to reach Ai, se você quiser alcançar a Ai, if you are standing here, se você estiver aqui embaixo, the enemy is in the heavenly places. o inimigo é que está nos lugares celestiais. So whole spiritual warfare is in the heavenly places. Então toda a batalha espiritual acontece nos lugares celestiais. So now what's the secret? Então qual que é o segredo? Do you see that? Vocês estão vendo And ali? they crossed the Jordan Eles River. cruzaram o Rio Jordão, Now they definitely will reach Ai. eles definitivamente vão chegar até Ai. But unfortunately, Mas infelizmente, their first experiment totally failed. a primeira tentativa foi uma falha total. They only took 2,000 or 3,000 people go. Só levaram cerca de 3.000 soldados ali. And Joshua even left behind. E até mesmo Josué ficou para trás. They were defeated. Eles foram derrotados. Now, the king of Ai, Então o rei de Ai, they chased the enemy from the city gate eles perseguiram os inimigos até os portões da cidade, all the way to some stone quarries. desde os portões da cidade até aquelas pedreiras. So there you have larger stones. Ali tinham pedras gigantescas. Now you can see when enemy really go up like this way, Então vocês veem quando de fato os israelitas subiram dessa when forma, the enemy is there, o inimigo estava ali em they cima. can see everything. Então eles viram tudo. So you see, brothers, Vocês estão percebendo, now irmãos? they just wait there. Eles só esperavam ali. When you are getting tired, Quando você estava ficando look, cansado, you have to go this very rough way. imagina, você tem que passar por aquele caminho tão acidentado ali, ó. Then the gravity will demand your energy. Então a gravidade vai demandar toda a sua energia. Because now you're going up, you're not going down. Porque agora você está subindo, você não está descendo. But the enemy is up. Mas o inimigo está lá em cima. Enemy is in the dark. O inimigo está ali escondidinho no escuro, They know everything about you. mas consegue ver tudo a respeito de You você. don't know anything about E them. você não sabe nada a respeito dele. So when they see you, Então quando eles te vê, sometimes they don't bother themselves to approach you. eles nem mesmo se importam de te abordar. Because not far you have the stone quarry. Porque ali perto tinha aquela pedreira. They just roll some stone. You see, you just impossible to reach there. Eles simplesmente empurram algumas pedras ali e é impossível você chegar até eles. All right, after they deal with sin, Então após eles terem tratado do pecado, now they are involved with the second try. ele então se envolve com a segunda Now, tentativa. this time they want to do it again. E dessa vez eles vão fazer de novo. But remember, Mas lembre-se, this time it is God told them, foi Deus quem falou para eles. you have a whole army with you. Você tem que levar todo o exército com Not você. just 2,000, 3,000, no. Não apenas 2.000, 3.000 homens. Then, of course, Claro. he asked the 30,000 of them Então levou 30.000 homens de will, guerra. will serve as ambush Eles serviriam como uma emboscada behind Ai. por detrás de Ai. Because, you see,
Bethel is here. Ai Betel is está aqui, here. Ai está ali. So somehow the bush is behind Ai. De alguma forma, aquela emboscada estava atrás de Ai. Now you know what happened. Então você sabe o que aconteceu. How next morning, Como na manhã of seguinte, course, in the evening, they have to use the darkness, try to go to the backside of Ai. é claro que eles tiveram que utilizar a sombra da noite para poder se aproximar ao máximo de Ai. But early morning, Mas na manhã of course, cedo, the king of Ai, they saw the enemy on the other side of the valley. quando mais uma vez o rei de Ai viu o inimigo ali, que eram os israelitas, do outro lado do vale, And Joshua pretended to be defeated. então Josué fingiu que estava derrotado de novo. So you can imagine these people being drawn out into desert. Então as pessoas de Ai foram atraídas para o deserto. Remember, Lembre-se. if these people remain in their castle, Lembre-se, aquelas pessoas ali tivessem permanecido no seu safe. castelo ou na fortaleza, estariam salvos. if they go to desert, Mas se eles vão para o deserto, they are in trouble. eles vão ter problemas. Because people of Israel has been in desert for 40 years. Porque o povo de Israel já esteve no deserto por 40 anos. They were well trained in that environment. Eles conhecem muito bem, foram muito bem treinados no ambiente So deserto. that's why Israelite is impossible to have besieging wall. It's very difficult. Mas, por outro lado, por isso que era muito difícil para os israelitas lidarem com uma cidade cercada por So muros. they are well trained in the desert. Por isso que eles foram muito bem treinados no deserto. As long as you draw enemy out of the snake cave, Se você de fato consegue tirar o inimigo daquele buraco, da toca dele, they will be in trouble. eles vão ter problema. Because now, if you come to the open air battlefield, Então, se você vai agora travar uma batalha a céu aberto, there are all different kind of tricks. eles vão ter todos os tipos de truques diferentes. Because 40 years they were well trained in that kind of open air battleground. Porque eles estavam muito bem preparados naquele tipo de batalha. All right. So that's the idea. Essa que é a ideia. And because when they run away from Ai, Então, porque eles fugiram de Ai, and then Joshua gave the signal então Josué deu aquele sinal to those who are in bush. para aqueles que estavam na emboscada ali atrás. Ó. And then when all the people were going out, Então, quando todos os habitantes de Ai saíram, and also the city of Bethel, e também aqueles habitantes da cidade de Betel, so then the ambush entered into the city, então aquela emboscada, aqueles homens que estavam emboscados, entraram na cidade, burned the city. queimaram as cidades. And then when when people of Ai saw their city was in burning, Quando os habitantes de Ai viram a sua cidade pegando fogo, they want to run back and rescue them. eles queriam voltar e tentar salvar as coisas ali, It's too late. mas era tarde Because demais, you see 30,000 people really come down from the gate. porque 30.000 pessoas saíram daqueles portões. So finally, Finalmente, you see they overcome the enemy. eles venceram o inimigo. Right after they won the battle, Logo após eles terem vencido aquela batalha, they have lost no time to reach Shechem. eles não perderam tempo nenhum para alcançar Siquém. So fast. Foi muito rápido. Immediately, Bible talk about Mount Ebal. Imediatamente a Bíblia já descreve o Monte Ebal. So now you understand Agora você então compreende why their second target after Jericho should be Ai. por que o segundo alvo após Jericó seria então Ai. They want to obey the will of God. Eles queriam obedecer à vontade de Deus. Because that's the promised land given to Abraham. Porque aquela foi a terra prometida dada a Abraão. Now you understand. Agora você It entende. refers to the heavenly places. Se refere aos lugares celestiais. When we are saved, Quando nós somos salvos. thank the Lord. Graças ao Senhor. So then we are being seated with Christ in the heavenly Nós já places. estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. So, brothers and sisters, Então, irmãos e that's the picture. Esse é o quadro. So now we want to go to another one. Nós vamos para um outro agora. Now that's the battle of Jericho and Ai. Essa é a batalha de Jericó e de Ai. Now first, I think we have to do simple, quick review. Nós temos que fazer uma revisão muito rápida aqui. Now this is Jordan River. Aqui está o Rio Jordão. Now here is Jericho. Ali está Jericó. And people of Israel from Shittim, Então o povo de Israel veio ali de Sitim, they march on. marcharam. Now they enter into the gate of Canaan. Eles entraram nos portões de Canaã. Remember, not far from the Dead Sea. Observa aí que não é muito distante do Mar Morto. Now you remember how they camped in Gilgal, Então vocês observam como eles acamparam ali em Gilgal. and then the first victory over Jericho. Ali a primeira vitória foi sobre Jericó. But we mentioned
Nós já The mencionamos. reason they won the battle in Jericho. A razão pela qual eles venceram a batalha em Jericó, Because when they crossed the Jordan River, God already done something already. porque após eles terem cruzado o Rio Jordão, Deus já havia feito alguma coisa. Merely crossing the Jordan River give us the foundation of victory. Só o cruzar o Rio Jordão já lança o alicerce para a vitória. Now, we already mentioned, Nós já the mencionamos. secret is this. O segredo é o This seguinte: time, they put ark in the middle of the river of Jordan. eles colocaram a arca ali no centro do Rio Jordão. But at that time, the whole river was overflowing. Lembra-se que nessa época o rio estava extravasando nas suas You margens. know how many water it E is. você pode até imaginar quanta água era isso. So when they cross it, Então, quando eles cruzaram ali, now they put the ark just in the middle of the water. e eles colocaram a arca ali no meio do leito do rio. Ark in the Bible always represent the presence of God. A arca na Bíblia sempre representa a presença de Deus. Because in the Bible, ark has been described as the footstool of God. Porque a arca na Bíblia foi descrita como o estrado dos pés de Deus. So David said, we worship at your footstool. Então, quando Davi fala, eu adoro aos seus pés, ao What does estrado that- dos teus what does pés. that O que mean? significa isso? God is still God of heaven. Deus ainda é o Deus dos His céus. throne is always in heaven. O seu trono está sempre no céu, But he will extend his presence all the way from heaven to earth. mas ele vai estender a sua presença desde os céus até a terra. Then you have heaven on earth. Aí sim você vai ter céu na Do terra. you see that? Vocês percebem isso? So when he extended his presence, Quando ele estende a sua presença, when he was sitting on the throne, quando ele está ali sentado no trono, so as if he extended his leg all the way to the earth. é como se as suas pernas fossem estendidas até chegar à terra. But remember, our God cannot hang in those two leg there. No. Deus não pode deixar os seus dois pés balançando assim. Now that two legs need some rest. Então, aquelas dois pés precisam de um descanso. And only he found the ark. He found the footstool. Somente quando ele vê a arca é que ele encontra o lugar para poder descansar os seus pés. So brothers, Então, meus when you irmãos, come to his presence, quando você chega à sua presença, you worship at his footstool. você adora no estrado dos seus pés. You are at his feet. E você, You're at his feet. você estará aos seus pés. That's exactly the position of Mary. Essa era exatamente a posição de Maria. How Mary sit at the feet of our Lord. Como Maria estava ali aos pés do nosso Senhor. So you see, brothers and Então sisters. vocês veem, irmãos, Now that means what? So this footstool então esse estrado dos pés simply means the ark. simplesmente significa que ali So é a arca. remember, brothers, the ark is not something independent. A arca não é alguma coisa assim independente, isolada. Ark represents the presence of God. A arca representa a presença de Deus. Extension of the heavenly presence. É a extensão da presença celestial. So, brothers, Então, irmãos, when you see the footstool here, Quando você vê o estrado dos pés aqui, you are at his feet. você está aos pés do You Senhor. are in his presence. Você está na sua presença. So ark represent the presence of God. Então a arca representa a presença de Deus. Think about it. Pense nisso. If you put ark here in the middle of river, E se você agora coloca a arca ali no meio do leito do rio, now where is the presence of God? onde estará a presença de Deus? There is heaven. Ali está o It's a céu. real heaven. É o céu de verdade. Heaven is heaven because God is there. O céu é céu porque Deus está ali. Hell is hell because God is not there. O inferno é inferno porque Deus não está ali. So you think, now you put the whole heaven in this very spot. Imagina, agora você vai colocar o céu todinho naquele lugarzinho ali, ó. Do you think the whole river can contain the heaven? Você acha que aquele rio pode conter o céu inteiro? Impossible. Impossível. So immediately all the water being expelled. Então, imediatamente toda a água então é expulsa. Do you see that? Você vê isso? So for that reason, Por essa all razão- the way to Adam City. Então, se você observar, dali até chegar na cidade de Adã, Now that's very interesting. é muito interessante. Why? Because this is the Jordan River Aqui está o Rio Jordão. and the Jabbok River, Ah. just cross section here. Observa ali que o Rio Jaboque cruza ali, ó. Now that's exactly how Abraham came to Shechem. Foi exatamente por ali que Abraão chegou até Siquém. So he came all the way from Transjordan River, Ele- Jordan mountain. So you see, so Abraham definitely come this way, Então Abraão definitivamente veio por este caminho aqui. just like Jacob came this way. Remember? Exatamente como Jacó também, He lembra? crossed this river, very important. Cruzar aquele rio ali era muito importante. And where you find Peniel, Onde é que você encontra Peniel? he really struggled, he really wrestled with God. Onde ele de fato lutou com o Senhor. And then after 20 years of long nights, Então após 20
20 anos de longas noites. First time Bible said, É a primeira vez, a Bíblia diz, sunrise. que o sol se levanta. But when sunrise, Quando o sol se levanta, you see Jacob, a different Jacob. você observa que Jacó é um Jacó diferente. Now he became lame. Agora ele se tornou manco. So remember, all the story happened there. Então toda essa história aconteceu ali, ó. So most likely Abraham come here, and then when he reached Adam city, Então Abraão ele deve ter passado por ali também. Quando ele chegou na cidade de Adã, do you see a wadi here? você está vendo um wadi. Wadi means dry river. O wadi, o wadi, é um rio de leito seco. When you have a water, it's a river. Quando a água chega, ali vira um rio. When you don't have a water, that's dry riverbed. Então, quando você não tem água ali, vira simplesmente um leito de rio seco. Don't forget, Não se esqueça. this is the highway at that time, in the time of Abraham. E naquela época ali era simplesmente uma estrada, So na if época de you Abraão. want really go to Shechem, Se de fato você quiser chegar até Siquém, there's only one way. só tinha um caminho. There's no other way. Não tinha outro caminho. So when you cross the Jordan, when you cross the Adam, Após ter cruzado ali o rio em then Adã, about take 18 miles. são cerca de 18 milhas subindo ali. Now gradually you reach the end. Finalmente você chega no final ali, ó. And now that end is called Tisa. Então aquele final ali é chamado Tisa. Now that city was mentioned in Song of Songs. E essa cidade é mencionada lá em Cântico dos Cânticos. Must be a beautiful city. Deve ser uma cidade linda. That's why it's as beautiful as Tisa. É tão lindo quanto Tisa, como Now é where is dito. Tisa? Tisa is here. Tisa é ali, ó. Do you see that? Você tá vendo? So then, then he travels south. Então ele viajou para o sul, So he reaches Shechem. ele chega em Siquém, Now you see the two shoulders here. você vê os dois ombros ali, ó. Mount Ebal, Monte Ebal Mount e o Gerizim, Monte Gerizim. and here you find the altar, Ali você vê o altar, the first altar. o primeiro altar. Now here learn Shechem as the shoulders of God. E ali ele aprende que Siquém são os ombros de Deus. Remember, Lembre-se. this is the center. It's the center of. It is the geographic center of the whole land. Ali então está o centro geográfico de toda a terra. From Dan to Beersheba, De Dan até Berseba. you find this middle point. Ali você descobre que é o ponto central. So the Lord opened the window for E ali Abraham, Deus abre uma janela para Abraão, for him to see from Dan to Beersheba. para que ele pudesse ver de Dan até Berseba. Now we don't have to repeat anymore. Não vamos repetir mais. So that's how Abraham experienced the land. Foi assim que Abraão experimentou a terra. That his first lesson. Essa foi a sua primeira lição. Then it also ought to be the first lesson for all his descendants. Também tem que ser a primeira lição para os seus descendentes. But now it's different. Mas agora é diferente. Now, in order to reach there, Para poder chegar ali, you have a spiritual battle. você vai ter que passar por uma batalha espiritual. After we are saved, Após sermos salvos, this spiritual battle always there. a batalha espiritual já está ali. So, brother, if you do not understand this picture, Irmão, se você não entender esse quadro, now when we read Ephesians, the impression is very vague, you see. porque se você não entender isso, quando você lê Efésios, a impressão que você vai ter vai ser muito vaga. All right, now many hundred years later, Muitos centenas de anos antes, now the descendants of Abraham, just like a sand on the seashore. então agora os descendentes de Abraão são aqueles grãos de areia da terra. Now they all come from here now. Eles vieram ali de Sitim, Now they overcome Jericho. venceram Jericó, They remember the commandment of the Lord. lembraram do mandamento do Senhor, They had to reach there tinham que chegar a Siquém, because that's their purpose. porque esse é o propósito. But unfortunately, Mas infelizmente, they have to climb the mountain. eles tinham que subir aquela montanha, So from here to here, daqui a ali, ó. brothers. Now in this map you only see horizontal, right? Nesse mapa só vê o plano, certo? But in the previous map, No mapa anterior, no entanto, we saw the height. nós podemos ver a altura Now you see from Gilgal, de Gilgal. and then you have to go through a wadi. Eles têm que passar pelo aquele So vade. today, if you visit Israel again, Se você for visitar Israel de novo, now you will make no mistake. não cometa erro. You will walk exactly same way Joshua has walked. Você vai andar no mesmo caminho que Josué andou. Because Ai's here, Aí está ali, ó. Bethel's here. Betel está logo ali, ó. So Joshua and his whole army had to take this wadi and Então, go up. Josué e seus homens tiveram de caminhar por esse vadia ali, ó. Think about it. Pense nisso. Almost 1,400 meters high. Cerca de 1.400 metros o total da altura. Now, how can you win this battle? Como é que vocês poderiam ganhar essa Now we batalha? know the story very Nós sabemos a well. história já. You see? So in the daylight time, they have to go through this valley. Então eles tinham de passar por esse vale na luz do dia. So, Again, let me do this. you see, now, so you can see that how in the daylight time,
Joshua went this way. Então vocês estão vendo como na luz do dia Josué teve que passar por esse vadio aqui, ó. But how about 30,000 young men? E o que dizer a respeito daqueles 30 mil homens de guerra? Now, if you travel in this wadi, it will be very dangerous. Para atravessar ou caminhar por esse vade vai ser muito perigoso. The idea is that you have to be between Bethel and Ai. Porque o seu alvo é chegar ali entre Ai e Betel. So you have to come from his behind Então você tem que chegar por detrás, without his notice. sem que eles observassem. Very interesting. É muito interessante. If you visit Israel again, Se você visitar Israel de novo, you find another wadi. você vai descobrir que tem um outro vade ali, ó. Do you see that? Está And vendo? then, when you send these people going there, Então- and finally they reach the behind. Então, se eles seguissem aquele outro wadi, eles iam chegar por detrás de Ai ali, ó. So now you can understand. Aí você pode entender. Brothers and sisters, they put ambush between Bethel and Ai. E eles colocaram aquela emboscada entre Betel e Ai. And finally they overcome Ai. E finalmente eles venceram Ai. In another word, Em outras we palavras, overcome the world. nós vencemos o mundo. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, then you find the gate of heaven. aí então você vai encontrar os portões do When céu. you turn your back to the world, Quando você dá suas costas para o you mundo, reach the gate of heaven, você chega aos portões do céu. and then travel north. E aí então você viaja na direção do norte. Now, Bible didn't describe anymore. A Bíblia não descreve mais. As if you're already there. É como se você já estivesse ali. So read your Bible. Lê sua Bíblia. It is so wonderful. É tão maravilhoso. So that's exactly the real situation. Essa foi a situação real que aconteceu. So if there is a possibility Se há uma possibilidade for you to visit Israel, de que você visite Israel, now simply by walking through all these wadis, simplesmente caminhando por esses wadis, now actually you really can see how true is the word of God. você vai ver quão verdadeira é a palavra de Deus. Now I imagine one day probably there are some young people who would like to visit Israel, Eu fico até com a expectativa que alguns jovens aqui vão visitar Israel. and we'll send two group of young people. One group of young people walk all the way up, the other way all this E way nós up. vamos pegar um grupo de jovens que vai seguir por um wadi e o outro vai seguir por outro wadi. And we'll ask them to report to us. E nós vamos pedir que eles possam dar o relatório para How nós. difficult is that ascent? Quão difícil foi aquela subida? That's almost impossible. É quase impossível. So you see, brothers. Então, irmãos, Now that's the way. That's the way. esse é o caminho. Now, when Abraham went to Shechem, Quando Abraão chegou em Siquém, he did not know it's Shechem. ele não sabia que era Siquém. So only when he reached Shechem, the Lord said, "Now that's the land." Então, foi quando ele chegou lá que o Senhor falou com ele, aí está a He sua terra. only had the goal, no process. Ele só tinha um alvo, mas não tinha o processo para Yes, he chegar lá. definitely went through this wadi. Sim, de fato, ele passou por aquele wadi ali, ó. But brothers, he didn't know that anything related to the promised land. Mas ele não sabia nada a respeito da terra prometida. So with Abraham, Com Abraão, this heavenly place is a position. os lugares celestiais são de fato uma posição. But with his experience, Mas a with sua- his descendants, Para os seus descendentes, that experience. tinha que ser uma experiência. So you see, brothers, Vocês veem isso, irmão? we are called to be in heavenly places. Nós somos chamados para estarmos em lugares celestiais. Positionally speaking, Falando do ponto de vista posicional, we're already there. nós já estamos ali. But through the spiritual battle, Mas por intermédio da batalha now, espiritual, brothers, we will reach the gate of heaven. agora, irmãos, nós chegaremos aos portões do céu. So I think this is now is full of meaning. Eu acho que isso agora tem muito significado. In the life of Abraham, Na vida de Abraão, you know, this is the first altar, ali estava o primeiro altar second e altar. o segundo altar está ali, ó. But now, brothers, Agora, irmãos, through the experience of the descendants, por meio da experiência dos descendentes de now you know Abraão, the secret of overcoming the world. agora você aprende o segredo de vencer o mundo. Do you have a second altar? Você tem o segundo altar. Have you renewed your consecration? Você renovou a sua consagração? If yes, Se caso for positivo, God. graças ao Senhor. where there God will put ambush. Ali Deus vai colocar uma emboscada. Then, young people, you will overcome the world. E aí então, jovens, vocês vencerão o mundo. Do you see that? Vocês veem isso? Now, when our sister yesterday gave us some testimony. Quando a nossa querida irmã ontem deu o seu testemunho. Now, how beautiful was that story? Que maravilhosa foi aquela história. But now you young people know Agora os jovens sabem what kind of world you're living today. que tipo de mundo vocês vivem hoje. Do you see that? Vocês veem? It ought to be the norm of Christian life. Então tem que ser uma vida cristã normal. But for the world people, Mas para as worldly pessoas do people, mundo, they think it's something very odd. eles acham que é alguma coisa muito estranha. Now, why you have to seek God's will to get married? Por que você tem que buscar a vontade de Deus para se casar? Do you see that, brothers and sisters?
Então, vocês So now you see very clearly. Por isso é muito claro aqui. First, we have to overcome the world. Primeiro nós temos que vencer o mundo. The secret is to present your body as a living E sacrifice. o segredo é apresentar o seu corpo como sacrifício vivo. So you see, that's what happened there. Foi isso que aconteceu ali. Now, since we are still using the map, Uma vez que nós já estamos usando o so mapa, now I want to use this as a good illustration. então eu quero usar isso como uma boa ilustração. Now, finally, they reach here, right? Finalmente eles chegaram ali, certo? They celebrate the first Pentecost. E eles celebraram o primeiro Pentecostes. Because remember, the day of Pentecost is the day the law is given. Vocês lembram que o Pentecostes foi o dia em que a lei foi dada. So they cross the Jordan River Eles cruzaram o Rio Jordão on the day 10. no dia 10 de Nissan. They celebrate Passover in Gilgal. Celebraram a Páscoa em Gilgal. Now they reach again to celebrate the first Pentecost. Eles chegam então em Siquém para celebrar o primeiro Pentecostes. Now, brothers, E agora, irmãos, why this way? por que dessa forma? Why Holy Spirit designed the battle in this way? Por que o Espírito Santo planejou a batalha dessa forma? Now, very interesting. É muito interessante. Here you find a place called Gibeon, Ali tem um lugar chamado Gibeão. right? You Certo. find the word Gibeon. Está vendo Gibeão ali? Now, something very interesting. Algo muito If you interessante. read your Bible carefully, Se você ler sua Bíblia cuidadosamente, because all the enemy was all were in the mountain Range. In the mountain range. pelo fato do inimigo habitar ali na região daquela cordilheira, So do you see that this whole mountain range filled with Amorites? então aquela cordilheira ali está cheia de amorreus. But if you put something in Shechem, Se você colocar alguma coisa ali em Siquém, especially Ark, especialmente a arca, what does that mean? o que significa isso? You divide the northern part of the land and the southern part of Você the vai land dividir aquela terra na parte norte e na parte sul. to overcome your enemy. Para você vencer o seu inimigo, You have to learn the art of divide and conquer. você tem que aprender aquela arte de dividir para But not conquistar. by your method, Não é pelo seu método, by the presence of God. mas é pela presença de Deus. If you put the ark in the river, Se você colocou de fato a arca no leito do now the rio, river will push up. o rio será afastado. If you let the ark lead the way, Se você permitir que a arca te lidere the na city marcha, wall of Jericho will collapse. as muralhas de Jericó vão entrar em colapso. Now, brothers, Agora, irmãos, if you want to conquer all the people in the mountains, mas agora, se você quiser conquistar todo o povo que está naquela if cordilheira, you set your foot there, se você colocar o seu pé ali, it's all yours. é tudo seu. Southern part, A parte sul, which belong to future tribe of Judah and tribe of Benjamin. que pertenceriam no futuro à tribo de Judá e de Do Benjamim. you see that? Você vê isso? And all the other tribe were distributed in the northern part of the land. E as outras tribos foram distribuídas na parte norte da terra. So think about it. Então pense nisso. If the ark is able to separate the water, E se a arca foi capaz de separar aquela água, if the ark was able to make the wall collapse, se de fato a arca fez com que aquelas muralhas caíssem, of course you can imagine. é claro que você pode imaginar, As long as the ark is there, enquanto a arca estiver ali, as long as the presence of God is there, enquanto a presença de Deus estiver as ali, long as the promise of God is there, enquanto a promessa de Deus estiver ali, you don't worry what kind of enemy is. você não precisa se preocupar com que tipo de inimigo você But the terá. important thing A is, questão importante é, do you have the ark there? vocês têm a arca ali? So if the ark there, Se a arca estiver ali, definitely it divides the whole land definitivamente ela vai dividir a terra into northern part and second part, na parte norte e na parte sul, especially in the mountain range. especialmente nessa cordilheira. You see, you have the northern, you have the Amorite this here, this side, and also Amorite this part. Você tem amorreus ao norte e amorreus ao sul. So how do you possess them? Como é que você pode How possuir do you aquilo? possess the mountain, the hill country? Como é que você pode então possuir essa cordilheira? That's almost impossible. É quase impossível. So you see, Então vocês veem, this warfare, Essa batalha, these battles, essas is batalhas, battle in the mountain. ela é lutada ali na montanha. So in other Em words, outras palavras, it's the battle, the war in the heavenly places. ou seja, é a batalha nos lugares celestiais. So now we see how we should be able to win the battle. Então agora você vê como nós podemos vencer a batalha. Now for the
descendants of Abraham, para os descendentes de Abraão, important thing is a questão importante é how they can set foot on the mountain como eles poderiam colocar os seus pés ali naquela montanha and take over, e vencer, possess the land, possuir a terra, then distribute the land, então distribuir a terra. then everyone will enjoy their inheritance. Então cada um vai poder desfrutar da sua herança. That's the plan. Esse é o plano, That's the idea. essa é a ideia That's the program. e esse é o programa. Brothers and sisters, Irmãos e now irmãs, that they ought to experience it. então, isso que eles têm que experimentar. You see? Você vê? Okay, the first thing, A primeira coisa, the enemy heard that they are in Shechem. os inimigos ouviram que eles estavam em Siquém. Remember. Lembre-se, Now, when the ark already there, quando a arca já tinha chegado they ali, already overheard eles já ouviram how the ark pushed water away. de como a arca já havia empurrado aquela água, How the ark led them into victory. de como a arca já havia conduzido a eles em vitória. Psychologically speaking, Falando do ponto de vista psicológico, you just put the ark there. você simplesmente coloca a arca ali. You will make their heart melt. Você vai fazer com isso que o coração deles se But at derreta. the same time, Mas ao mesmo tempo, some people who live in Gibeon, algumas pessoas que moram ali em Gibeão, now you have Jericho here. Você You tem have- Jericó you have ali? Jericho here. Jericó está ali, You have Gibeon here. você tem Gibeão ali, And you have Jerusalem here. você tem Jerusalém ali, ó. So from Jerusalem to Gibeon, actually only 6 miles. De Jerusalém até Gibeão são cerca de 6 milhas. Very close. É muito perto. Do you see that? Você vê isso? But remember, Mas lembre-se, this place called Gibeon. esse lugar é chamado Gibeão. Now Gibeon is one of 4 cities Gibeão é uma das 4 cidades and belong to Hivites. que pertencem Hivites. aos heveus. Now, Hivite is one of the tribes of Canaanites. Então os heveus eram uma das tribos dos cananeus. But anyway, they are in the vicinity of Ai. Eles estavam ali bem próximo, na vizinhança de Ai. Now, 4 cities, all in this area. Então a cidade está naquela região. Now, when the smoke in that city wall of Ai Quando a fumaça do incêndio ali em Ai ascended to heaven, começou a subir para o céu, people in Gibeon as pessoas lá em or Gibeão, nearby, eles ouviram, they can see it very clearly. mas eles não só ouviram, mas podiam ver claramente. And when they heard that Ai collapsed, E quando eles ouviram falar que Ai caiu, brothers and sisters, Irmãos, that's almost their fortress. é quase como se fosse a fortaleza Now, deles. immediately exposed to the enemy. Imediatamente eles estavam expostos aos Now you israelitas. can imagine. Agora você pode imaginar, Especially these Hivites, they are very nervous. especialmente os heveus, eles estavam muito nervosos. Now they live only 4 cities of them. Eles construíram 4 cities. Only 4 cities. Eles só tinham 4 cidades ali. They're all next to Ai. Todos estavam próximos de So Ai. they have the first-hand witness to the victory of Ai. E eles tiveram a percepção de primeira mão do que tinha acontecido com So Ai. after that war, after that battle, Após aquela batalha, their heart, these people, their heart definitely were melted. o coração daquelas pessoas que moravam em Gibeão de fato já So tinha se now derretido. they think a way to revive. Então agora eles tinham que buscar uma maneira de poder recuperar Because isso. somehow they received the word of God. De alguma forma eles podiam ver a vontade de Now, Deus. Bible never tells us in what way. A Bíblia não fala de que maneira. But for sure, the word of God penetrate into these people. De alguma forma a palavra de Deus penetrou nesse povo. Tell them that God already promised this land will be in the hand of Israelites. Que Deus já havia prometido aquela terra para os israelitas. And for that reason, Por essa razão. they know that, especially after they take Ai, E eles sabiam que logo após terem tomado Ai, the cold reality is a realidade nua e crua, they will be all wiped out. eles seriam todos varridos da face da terra. Then Israelite will set foot in this whole mountain. Então os israelitas colocariam seus pés em todas essas montanhas. Then they possess from Dan to E Beersheba. aí então eles possuiriam de Dan até They Berseba. know that's the word. Eles sabiam que essa era a So palavra. now they know that's their future. Então agora eles sabiam qual era o futuro que eles And in esperavam. some way, De alguma forma, they respect that word. Respect that word. eles respeitavam essa Now, palavra. in some way, De alguma forma, that word really penetrate into their hearts. aquela palavra penetrou nos seus corações. So they have no way out. Eles não tinham saída. They have to find a way to survive. Eles tinham que encontrar uma maneira de sobreviver. So what did they do? O que eles So fizeram? they went to Gilgal Eles foram para Gilgal and then pretended they are people from very afar. e fingiram ser
povos de muito longe. So cloth is very dirty. Então, com a roupa muito assim, And velha, the rasgada, bread is dry. e o pão embolorado, And seco. you can imagine these people must come from very far. Então, para dar a impressão de que eles estavam vindo de muito longe. Now, brothers, Então, irmãos, of course they are Hivites. claro que eles eram heveus. They have a Hivite accent. Eles tinham, obviamente, sotaque heveu. No problem. Não tinha problema. Why? Por quê? Because where is Hivite? Onde é que estão os Only heveus? 4 cities here are occupied by Hivites. Então, os heveus ocupavam aquelas 4 cidades ali perto. But very interesting. Mas é muito interessante. Do you know Mount Hermon? Você sabe onde é que está o Monte Hermon? This side of Mount Hermon is Israel. Então, do lado de cá, ao sul do Monte Hermon, Israel. The other side of Mount Hermon Do outro is lado do Lebanon. Monte Hermon está o Líbano. Lebanon. Líbano. And Levi, most of them come from there. Então, os heveus provavelmente vieram de lá. No, they were from there. Ah, eles eram de lá. They do from there. Eles vieram de lá. You see, they moved from there, they come here, Gibeon, and they occupy the cities. Então, eles mudaram do Líbano e desceram para poder habitar na região de Gibeão. So if E as they 4 speak a cidades. Hivite accent, Então, eles tinham aquele sotaque evita. it means that it's really from mountain area. Então, significava que eles eram daquela região montanhosa. So that's why, Joshua and the elders, they somehow they did not notice very carefully. Então, Josué e aqueles anciãos não prestaram muita atenção. Because half-truth actually is a lie. Porque, na realidade, meia verdade, de fato, é mentira. It is half-true make people puzzled. É exatamente pelo fato de ser meia verdade que fez com que eles ficassem And confusos. Joshua and the elders even did not ask God. E, dessa forma, Josué e os anciãos nem mesmo And consultaram a Deus. finally they signed a treaty. E eles assinaram aquele tratado. In other Em words, outras palavras, no matter what condition, e não importa a condição, they are alliance. eles tinham uma aliança. Now, for that reason, Israelites can never kill them. Então, por aquela aliança, os israelitas nunca poderiam matá-los. But after 3 days, Mas após 3 dias, they discovered the truth. eles descobriram a verdade. Gibeonites actually are their neighbors. Os gibeonitas, na realidade, eram vizinhos. Now you see. Então, vocês estão Now, vendo? whether Israelites should kill them Então, se os israelitas iriam matá-los, because they lied to them, porque eles mentiram, but because they were under oath. mas pelo fato de eles estarem sob juramento, Because that's the covenant before God. porque aquilo era uma aliança diante de Deus. Joshua and the elder, they respect that oath, that covenant. Josué e aqueles anciãos respeitaram aquela They aliança. dare not to break the covenant. Eles não ousaram quebrar aquela If aliança. anyone break the covenant, Se qualquer um quebrasse aquela aliança, something will happen. algo aconteceria. So because they fear of the Lord, Por causa do temor do Senhor. so finally, Finalmente, now when they tell the truth, quando eles falaram a verdade, they said, we thought that by the word of God, nós pensamos que pela palavra de Deus, we are doomed. nós estávamos perdidos. So we can never live anymore. E a gente não poderia viver mais. Now do whatever you want. Façam agora o que vocês bem entenderem. So brother, Então, irmãos, finally they become servants in the temple. finalmente eles se tornaram servos no templo. So by this way, Dessa forma, Joshua was trapped. Josué caiu numa He armadilha. has no freedom anymore. Ele não tinha mais He had saída. been cheated. Ele foi enganado. Think of Joshua was very clever. Lembra, Josué era muito esperto. And clever people never be cheated. E as pessoas espertas nunca são enganadas. But brothers, Mas, irmãos, this time desta vez, he was cheated. ele foi But enganado. he was a godly person. Godly person. Godly. Mas ele era uma pessoa de Deus, He um homem de Deus. respected the covenant. E ele respeitava aquela aliança. Even he knew that he was cheated. Ainda que ele sabia que havia sido They enganado. learned the lesson. Eles aprenderam a lição. They swallow everything. Engoliram tudo. They believe that God must have his will. E eles criam que Deus tinha sua vontade So nisso. brothers and sisters, Então, irmãos e now irmãs, you can understand. agora você pode In entender this matter, nessa questão. Joshua made himself fool. Josué fez de si mesmo um tolo. But thank God. Mas graças a Deus, Only God knows the future. somente Deus conhecia o futuro. Even when Gibeonite really cheat Joshua and his people. Mesmo tendo os gibeonitas enganada a Josué e aqueles anciãos. But when Joshua obeyed, Mas quando Josué obedeceu, God will turn the table. Deus virou a mesa. Do you believe God is living God? Você crê que Deus é um Deus vivo? You see, brothers and sisters? Vocês veem, irmãos. But the important thing is, Mas a questão importante are é, you willing to obey? você está desejoso de obedecer? If you are not willing to obey, Se você não estiver desejoso de you obedecer, can argue.
Você pode discutir. This covenant is based on a cheating. Essa aliança foi baseada no engano. It's unrighteousness. Ela é incorreta. Of course, I can do away with that. Claro que eu posso ficar livre dessa aliança. Joshua, no. Mas para He Josué não foi learned assim. his lesson, Ele aprendeu sua lição and he yielded himself in the hand of God. e ele se submeteu à mão de Deus. And then God turned the whole situation. Então Deus vira toda a situação. Then some environment, just out of expectation of Joshua. Então alguma coisa acontece no ambiente completamente fora daquilo que Now, Josué esperava. immediately you know why before chapter 10, you have chapter 9. Então antes do capítulo 10, vem o capítulo 9. Why we have a story of Gibeonites? Por que a gente tem ali a história dos gibeonitas? That's all prepared Tudo já estava for preparado that victory. para aquela vitória. Sometimes you make yourself a fool. Algumas vezes você faz esse mesmo tolo. Sometimes something break your heart. Às vezes as coisas podem partir o seu coração. Do you yield to the hand of God? Será que você se rende à mão If de you Deus? do, Se você se submete à mão de brothers Deus, and sisters, irmãos e irmãs, you discover sooner or later you will see how God is a wonderful God. cedo ou tarde você descobrirá que o seu Deus é um Deus maravilhoso. The moment you make yourself fool No instante que você faz de si mesmo um tolo, is the moment of the time of your blessing. aquele é o momento da sua bênção. Why? Por quê? Let me explain. Vou explicar. Now, when Gibeon aligns with Israelites, Quando os gibeonitas fizeram aquela aliança com os israelitas, so what does that mean? o que significa isso? That means somehow Israelites have a beachhead in the mountain. Porque dessa forma, os israelitas já tinham uma cabeça de ponte ali naquela montanha. Do you see that? Vocês veem isso? Even they have placed the ark in Shechem, Ainda que eles tinham colocado a arca lá em Siquém, but finally everybody went back to Gilgal. mas depois disso todo mundo voltou para Gilgal. So remember, psychologically, Lembre-se que psicologicamente falando, it's an announcement, foi um anúncio, it's a testimony. foi um testemunho. When the presence of God is there, Quando a presença de Deus está ali, then northern part and southern part will be divided. a parte norte e a parte sul serão divididas, But that's separadas. only spiritual. Mas isso é somente espiritualmente But falando. how about the E reality? no que tocante à realidade, Brothers and sisters, irmãos e irmãs, God had to arrange all the environment. Deus tinha que preparar todo o ambiente. God worked all things together. Deus tinha que fazer as coisas acontecerem. So when Joshua thought, oh, I'm a fool. Quando José parou e pensou, eu sou um tolo. I've been ill-treated by Gibeonites. Eu fui maltratado pelos gibeonitas. But then the Lord opened his eyes. Aí o Senhor abre os seus olhos, He never expect. de maneira que ele nunca esperava. Somehow, by this alliance, Então, dessa aliança, he put the 4 cities in the middle. ele colocou aquelas 4 cidades ali no meio. Remember, if Lembre-se. these 4 cities are alliance with Israelites, Então, essas 4 cidades estavam em aliança com os israelitas. they just cut that central mountain range into 2 halves. Então, eles, de fato, dividiram aquela montanha em 2 metades. Think about it. Pense nisso. Now here you have 2 federations. Então, você vai ter 2 federações aqui. One is Southern Federation Uma vai ser a Federação do Sul, under the kingship of Jerusalem. sob o reinado de Jerusalém. That means the king of Jerusalem Ou seja, o rei de Jerusalém, is the head of Southern Federation. ele seria a cabeça da Federação do Sul. At least 5 kings. Pelo menos 5 reis. They occupied the southern part of the mountain. Eles ocupavam a parte sul daquela montanha. That actually is the territory of future territory of Judah, Benjamin, tribe of Judah and tribe of Benjamin. E ali, de fato, seria o território que pertenceria à tribo de Judá e à tribo de Benjamim. Remember, Lembre-se. this is the territory of the southern kingdom Ou later. seja, esse seria o território do Reino do Sul, posteriormente. Now, brothers and sisters, Então, irmãos e if irmãs, you want to give this land to Judah and Benjamin, se de fato você precisa dar essa terra a Judá e Benjamim, now you have to fight the battle. você de fato tem que lutar aquela But batalha. who made the initiation? Mas quem que vai iniciar? The enemy made the initiation. Foi o próprio inimigo que deu início. Immediately, no. Imediatamente, If Gibeonites sided with the Israelites, os gibeonitas tomaram o lado dos israelitas. they will forever cut off from their brethren in the northern E federation. por causa disso, eles tiveram um relacionamento cortado com seus irmãos da Federação Then do they will be in Norte. trouble. E aí eles teriam um problema. So important thing E a is, questão importante é, you have to take Gibeon out. Gibeon, you have to conquer the Gibeon. você teria de conquistar You Gibeão. have to take that 4 cities. Você tinha que tomar aquelas 4 cidades Then make the North and the Southern Federation united again. para fazer com que a Federação do Norte e do Sul pudessem unir de novo. When the enemy were united, Quando o inimigo estivesse unido, now they are able to stand on the high place, eles podiam agora ficar no lugar mais alto drive all these people back
to the east side of Jordan River. para que então pudessem expulsar esse povo de volta para o lado leste do Rio So Jordão. you see, brothers. Então vocês veem, irmãos, Now, Joshua never thought that Josué nunca tinha imaginado, through the event of the Gibeonites, por causa daquele evento com os gibeonitas, somehow God already put the beachhead on the mountaintop. de alguma forma, dessa forma, Deus tinha colocado aquela cabeça de ponte ali no topo da montanha. So now, Então agora, right, remember, now the Southern Federation a Federação do Sul was led by Jerusalem. foi conduzida e liderada por And Jerusalém. then you have another 4 cities. E aí tem outras 4 cidades. Remember? Lembre-se, And 2 of them 2 delas in the hill country, in the mountain, estavam ali naquela montanha, and 3 of them e 3 delas in the western in the western foothill. estavam no sopé do lado oeste da Now, montanha. yesterday I already told you, Eu já expliquei para vocês, if you start from the mountain top, se você está ali no topo da montanha, if you're going down to the sea, se você vai em direção ao Mediterrâneo, and you find in the western part você vai descobrir que na encosta a oeste, you will find low hills. você vai encontrar montanhas muito baixinhas, They are in the mountain foot of central mountain area. que estão no sopé daquela cordilheira ali. So 3 kings from there. São 3 reis vêm dessa região aí. So remember, Então lembre-se, that's formed the whole territory of tribe of Judah. isso formava todo o território da tribo de Judá And also tribe of e Benjamin. também da tribo de Do Benjamim. you see that? Vocês percebem? So this actually is a future territory of tribe of Judah and Benjamin. E ali seria o território futuro da tribo de Judá e de Benjamim. So Israelites should set their foot there. Então os israelitas tinham que colocar o pé ali, Then give part to Benjamin and give part to the tribe of para Judah. que pudesse dar uma parte à tribo de Benjamim e outra parte à tribo de Judá. So this tribe will inherit that De inheritance. forma que essas 2 tribos herdariam aquela parte da herança. But of course, enemy don't want that. Mas é claro que o inimigo não queria isso. So they want to drive the enemy out. Então, eles queriam expulsar os israelitas dali. But first, Mas primeiro, try to deal with the Gibeon. Attack Gibeon. eles tinham que atacar Gibeão. If they attack Gibeon, Se eles atacassem Gibeão, then everything's solved. tudo estaria resolvido. But they never expect. Mas eles nunca esperavam Joshua respect that covenant. que Josué respeitaria aquela aliança. In that whole night, E em toda aquela noite, he took his whole army ele tomou seu exército, and rushed to the Gibeon. foi correndo até Gibeão. Now, Gibeon is not on the water edge. Gibeão, no entanto, Watershed, não. não está no espigão, ali na cumieira. It's on this side of watershed. Está do lado oeste Do you see? da cumieira. So this enemy camped around Gibeon. Então, when you say enemy, you mean Israelites? No, when Amorites. The Amorites, ok. yeah. Então, quando os inimigos, os amorreus, acamparam em torno de Gibeão, So you see, they were surrounding Gibeon, right? eles estavam circundando Gibeão. And then Joshua was here. Josué estava ali em Gilgal. So now you can imagine. Agora você pode imaginar, The whole night, toda noite, he marched for the whole night. ele marchou a noite inteira. And finally, he reached here. Finalmente ele chegou ali It was sunrise. e o sol estava nascendo. Now remember, Lembre-se, if I'm not mistaken, se eu não estiver enganado, sunrise at that time, o nascer do 7 sol... o'clock in the evening. 7 o'clock. Sunrise? Sunset. A sunset. Yeah. So they arrive at sunset. No. Sorry. When sunset, they begin to march. Quando o sol se pôs, eles começaram a marcha. If you ask me why 7, Se vocês me perguntarem que horas foi that's 7 something horas. to do with the long day of Joshua. 7 horas da noite. Isso porque tem a ver com aquele longo dia de Josué. Now, according to astronomy, De acordo com a astronomia, you are able to determine roughly which day they have that battle. você consegue determinar aproximadamente o dia em que aconteceu aquela batalha. Around July 21st. Foi por volta do dia 21 de julho. And by that time, E daquele momento. sunset at 7 o'clock. Então o pôr do sol aconteceu por volta de And 7 then horas da when noite. they climb this wadi, Então quando eles subiram por aquele we wadi, don't know which wadi is não climbing, sabemos por qual eles foram. but it's a difficult one. Era bem difícil. Can you imagine? Você pode imaginar? Finally, they reach the mountain top, Finalmente eles chegaram no topo da montanha. and now they try to attack the enemy. Agora eles tentaram atacar o inimigo. Now think about it. Pense It's in nisso. the dark. Estava bem escuro. So how can you walk this way? Como é que eles poderiam caminhar dessa forma? Now, fortunately, Felizmente, 11 o'clock, às 11 horas, the moon rise.
às 23 horas, a lua aparece. If you ask me why, Se você perguntar por study quê, your Bible. estuda sua Bíblia. From the data from the Bible, Com o dado que você tem na Bíblia. you are able to know that roughly 11 o'clock, then the moon rises. Então você tem condição de saber que por volta de 23 horas a lua So apareceu. after 11 o'clock, Depois de 23 horas, now Joshua's army still march on. o exército de Josué ainda estava marchando. Then they reach the mountaintop. Aí eles chegaram no topo da montanha. Think about it. Pense nisso. They must be exhausted. Eles deviam estar exaustos. From 7 o'clock, De 19 To horas midnight, até meia-noite. 5 hours. 5 horas. Then another 6 hours. Depois mais 6 horas. Probably 11 hours. Talvez no total 11 horas. Now we don't know how much rest they have. Nós não sabemos quanto descanso eles tiveram. But compare with the enemy, compare with the Amorites. Comparado com os amorreus, They rest for the whole evening. estavam descansando a noite toda. And now Joshua and his army is almost exhausted. Mas Josué e o seu exército estavam exaustos. Now you have to fight the E enemy. eles ainda tinham que lutar contra o inimigo. Now something interesting. Algo interessante. Because they come from this side. Porque eles estavam vindo deste lado. And then of course they will come to the top. Claro que eles viriam ali do topo. And the enemy, they camp in the valley. Então o inimigo estava acampado aqui no vale. It's sunrise. E o sol estava nascendo. So when the enemy come from the watershed, Quando o inimigo vinha descendo ali de cima do espigão, da so they cumeira. want to attack. They never expect that. E observa que os gibeonitas não esperavam isso. So if they want to attack them, Mas se eles quisessem atacá-los, at the same time sunrise. naquele mesmo momento o sol estava nascendo. So the light is shining upon their very eyes. Então eles estavam contra a luz do sol. So Bible says they're all confused. Então a Bíblia diz que eles ficaram totalmente They confusos. see the enemy, Eles viram o inimigo, but they cannot see clearly mas não podiam ver claramente. because sunrise from there. Porque o sol estava nascendo ali. All confusion. Toda a confusão aconteceu. Finally, Finalmente, you know the enemy were defeated. o inimigo foi derrotado. Now remember one thing. Lembre-se de uma coisa. When enemy is defeated, Quando o inimigo for derrotado, definitely they will run, they will go back to their place. eles Nest. vão tentar voltar para o seu ninho. You see? Você vê? Again, De novo, that's the wisdom of the chief in commander. esse é o segredo daquele príncipe que estava em Not comando. Joshua. Não era Josué, It's Joshua's boss. Joshua's chief. era o chefe de Josué. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e it's irmãs, very interesting. é muito interessante. Can you believe that? Você pode acreditar. When you consider when you consider this situation, Quando você considera essa situação, especially when they are frightened and they were defeated, especialmente quando estavam ali atemorizados e foram derrotados, this is Gibeon. ali está Gibeão. Now, the king of Jerusalem O rei ali de Jerusalém called another 5 kings. chamou os outros 5 reis. So according to the Bible, De acordo com a Bíblia, they take all their army out of their city. e eles tiraram seus exércitos das suas cidades. Altogether 5 cities. Eram 5 cidades. If you study the Bible, Se você estudar a Bíblia, all the best fighters in these 5 cities, os melhores guerreiros dessas 5 cidades they all gather in Jerusalem. estavam todos reunidos ali em Jerusalém. Do you see that? Vocês veem isso? Now, something very interesting. Algo muito interessante. If Joshua tried to surround the city one by one, Se Josué, de fato, tentasse cercar cada uma daquelas cidades, he will never win the battle. ele nunca ganharia a The batalha. only way for the Israelites win the battle, A única forma dos israelitas vencerem a batalha, somehow you have to draw the snake out of the cave. de alguma forma você tinha que tirar a cobra de dentro da toca dela. Do you see that? Você vê isso? Because of the threat of Gibeon. Então, ali em Gibeão, So Jerusalem, the king of Jerusalem, o rei de Jerusalém suggested all the army should gather in Jerusalem. sugeriu que todos os exércitos se reunissem em Jerusalém. Think about it. Pense nisso. This represents the major force in the Southern Federation. Aquilo representava a força maior que existia na Federação Now do you can Sul. imagine the city was almost the wall was the city is empty. You see? Então, as demais cidades estavam todas vazias, So all praticamente. the fighters come out Então, and, todos os and guerreiros- then attack Gibeon. Saíram dali e atacaram Gibeão. Now, when they were attacked, Quando Gibeão foi atacado, theoretically speaking, they should come back to Jerusalem. teoricamente eles tinham que retornar para Jerusalém. But no, Mas não. if you read your Se Bible, você lê sua Bíblia, and they were in the direction of Beth Horon.
Beth-horon. Eles foram na direção de Bet-Horan. In other words, Em outras palavras, in the northwest direction. na direção noroeste. What O happened? que aconteceu? That's not their home. Ali não era a casa deles. They ought to come back to Jericho, to Jerusalem. Eles tinham que voltar aqui para Jerusalém. So somehow something happened. De alguma forma, algo aconteceu. So some Bible scholars suggest Alguns eruditos da Bíblia sugerem o seguinte: Joshua used exactly same technique in Ai. que Josué usou a mesma técnica que ele usou em Ai. Now Gibeon only, not in the watershed. Então, o Gibeão não está ali na cumieira. Another city, Tem uma outra cidade just on that mountaintop. que está no topo ali. Now you see, so most likely Provavelmente, now Joshua sends some force Josué enviou uma milícia, uma força, and Uma tropa. go that direction. e foi naquela direção ali, ó. So by this way, you find that the Gibeonite, you find the Amorite will trace them to somewhere in the mountaintop. Então os amorreus foram atraídos atrás dos israelitas até uma região ali perto do topo da montanha. At the same time, Então, ao mesmo tempo, he sent another force to block the way between Gibeon and Jebus. It means Jerusalem. Josué ao mesmo tempo então enviou uma outra milícia, uma outra parte do exército para poder bloquear o caminho entre Jerusalém e So Gibeão. that's very possible. É muito possível. But anyway, one thing's for sure. Mas uma coisa por certo, They all came from Jerusalem. todos vieram de Jerusalém. But now they cannot go back to Jerusalem. Mas agora eles não podem retornar a Jerusalém. Somehow this is blocked. De alguma forma havia um bloqueio ali. They cannot go north. Eles não podiam ir para o norte, Only one way out. só tinha uma saída, There's a valley there. porque tem um vale ali, A valley, they will go to the sea coast. para que eles pudessem ir na direção da costa. From there, they will go back to their home. E dali eles poderiam dar a volta para chegar em casa. Now, brothers, Irmãos, something very important. algo muito importante, I told you, eu já falei. if they run away from the enemy, Se eles estivessem querendo fugir do inimigo, what o do? que eles fariam? Suppose they really come back this way. Vamos supor que eles voltassem naquele caminho. Now, those who belong to Jerusalem, Aqueles que eram de Jerusalém, they will enter into their gate. eles entrariam nos seus portões, They hide there. esconderiam ali. And the other four cities, they also go back to their home. E os que pertenciam às outras 4 cidades voltariam para suas So casas. if that happens, E se isso acontecesse, there is no hope to Joshua to conquer these 4 or 5 cities. não haveria qualquer esperança que Josué pudesse conquistar aquelas So, 5 cidades. important thing is, A questão importante é, you should keep them in the open air. você tinha que manter aqueles soldados no céu aberto. You should keep them in the wilderness. Você tinha que mantê-los ali no deserto. Do you see that? Você vê isso? If they go back to their nests, Se eles voltassem para o ninho, hopeless. não havia mais esperança. But now, if somehow you keep them running, Mas se você de alguma forma os mantivesse correndo, but the Israelites, they know how to run in the wilderness. mas os israelitas sabiam como correr no They are deserto. expert in that. Eles eram especialistas nisso. So remember, Então lembre-se. this way, now we were told that the Israelites chased the enemy. Então nos é dito que os israelitas perseguiram os inimigos. Now, it's very interesting. É muito If you interessante. study all the battle here, Se você estudar a batalha que aconteceu ali, every time when people of Israel win the battle, todas as vezes que o povo de Israel vencia uma batalha, he always running, always chasing the enemy. eles estavam sempre correndo após o inimigo. Very interesting. É muito interessante. Now, remember, Lembre-se. for that reason, Por essa razão, now Joshua should definitely chase the enemy. definitivamente Josué deveria perseguir o inimigo. All right, now we come to another map. Agora nós vamos para um outro mapa. Now, this picture is very important now. Esse quadro agora é muito importante. Now, this is, let's see, Gibeon is right there. Gibeon. Gibeon is here, you see? Gibeon is here. Gibeão está ali. They're from Gilgal. Gilgal está ali. Now they chase the enemy. E agora eles perseguiram o inimigo. Jerusalem here. Jerusalém está ali, tá vendo? Somehow they blocked the way. De alguma forma eles bloquearam aquela passagem, They cannot aquele come caminho. back. De forma que eles não puderam voltar. If they come back, Se eles tivessem retornado, that's it. acabou. No more battle. Não haveria mais batalha. But fortunately, they cannot go back. Mas eles não puderam voltar. So only one way is this direction. A única saída era aquela direção noroeste ali. Now here is called Valley of Ajalon. Ali é o vale de Aijalon. Through this Valley of Ajalon, they will reach the sea coast. Se eles alcançassem por aquele vale, eles poderiam chegar até a costa. Do you see that? Vocês veem isso? Now the idea is this. A ideia é a seguinte: They want to go home. eles queriam voltar para They casa. want to go back to their nest. Eles queriam voltar para o seu ninho. Then they will be
be saved. Aí eles seriam salvos. So Joshua had to keep one thing in their mind. E Josué tinha que manter algo em mente. Don't let them go home. Não permita que eles voltem para You have casa. to chase them all the way. Nós temos que persegui-los todo o Do caminho. you see that? Vocês veem isso? That's the way why you can understand the long day of Joshua. É assim que você consegue entender aquele longo dia de Josué. If that won't happen, Se isso não tivesse you acontecido, will never win the victory. eles nunca teriam alcançado a So you vitória. see what Então, happened now. vocês veem o que aconteceu First, agora. from Gibeon, Então, de Gibeão, you come to a place called Beth Horon. chegam num lugar chamado Bet-Horon. Now here you have a mountain pass called Beth Horon Pass. Então ali tem uma passagem da montanha que é chamada a passagem de Bet-Horon. Now remember, this Lembre-se. is the first battle in this pass. Houve a primeira batalha nessa passagem. And how Joshua win the battle. E como Josué venceu aquela batalha. Very interesting. Mas é muito interessante. History repeat itself. A história se repete. You know, in about 200 years before Christ, É cerca de 200 anos antes de Cristo. you know there is a Maccabee family Havia aquela família dos Macabeus revolt against Greek, que se revoltaram contra os gregos. and then he really defeated the Greek army. E eles de fato venceram o exército grego. Now let me tell you, Deixa-me dizer para vocês. this family, roughly in this area. Essa família morava aproximadamente naquela região. You see, today, last year when we visited the four gardens in the Song of Songs, O ano passado, quando nós visitamos aqueles 4 jardins de Cântico dos Cânticos, there is botanic garden, biblical botanic garden near Jerusalem. há um jardim botânico bíblico muito próximo a Jerusalém. It's exactly the very place where this family lived. Era exatamente o local onde habitava essa família dos So Macabeus. very interesting. É muito They interessante. are only a minority. Eles eram uma minoria. They were never well trained. Eles nunca foram bem treinados. The enemy of Syrian enemy was well trained. Mas o exército dos sírios eram muito bem treinados. So there is no match for them. Não eram qualquer páreo para But eles. some miracle happened. Mas o milagre aconteceu. And this Maccabee family Então essa família dos Macabeus, chased the enemy exactly the same way. eles perseguiram os seus inimigos exatamente dessa maneira. So this Beth Horon must be a very important place called Beth Horon Pass. Então essa passagem de Bet-Horon é uma passagem muito importante. Now, another story, Uma outra história, very é interesting. muito interessante. 70 years after Christ, 70 anos após, when O nascimento de Titus led his army surrounding Jerusalem. quando o general Tito conduziu seu exército para poder cercar Jerusalém. Remember, Lembre-se, God in the law in Matthew chapter 24. o Senhor lá em Mateus capítulo 24, Now, when you see the whole city besieged, ele diz: quando vocês virem a cidade cercada, run for your life. corra para salvar sua vida. Don't come now. Run to the mountain here and there. Don't go back to the city. Não No. volte para a cidade, vai para a montanha, para algum lugar. So what O happened? que aconteceu? Very interesting. Muito interessante. It's around, if I'm not mistaken, it's 66 AD. 60, De fato, foi no ano 60. 66 da era cristã. And then you find that the how do I say, the governor of Syria, Então você vê que o governador da Síria, who governed all this que de area, fato governava toda essa região, so led his army, ele conduziu seu exército and then he went all the way to Jerusalem, e foi até Jerusalém and they surround Jerusalem. e cercaram Jerusalém. Very interesting. Muito interessante, For no reason. por nenhuma razão. Actually, they are about to conquer the city. De fato, eles estavam para conquistar a cidade. But historian will tell us one thing. Mas os historiadores vão nos falar de alguma coisa. Because that general is lack in experience. Porque aquele general não tinha experiência. He's not sure he will win the battle. Ele não estava certo de que ele venceria ou não a So batalha. for no reason, Por nenhuma razão. he said, let us withdraw from the city. Então ele falou assim, por razão nenhuma, vamos fugir dessa cidade. So then they run Retirada. they run to the northern part of Mount of Olives. Então eles se retiraram para a região norte do Monte das Oliveiras. Then zealots, they chased them. Então os zelotes perseguiram eles. When they chased them, Enquanto os zelotes os the perseguiram, gate were open, as portas se abriram and many Christians, e muitos cristãos, they fled at that time. eles fugiram naquele momento. So then Zealot chased, you see, in Jerusalem, now chase them. Então os zelotes eles perseguiram Very interesting. o exército. Muito First, interessante. they also chased them to Gibeon.
Eles, de fato, os perseguiram até chegar a and Gibeão. also could the mountain pass. E também através daquela passagem na montanha. And they suffer great defeat. E eles sofreram uma grande derrota. Remember, Lembre-se. zealous is not a regular army at all. Então os zelotes não eram um exército, de maneira And nenhuma. these soldiers are supposed to be the regular soldiers. Mas os outros eram soldados treinados. Can you believe that? Você pode acreditar nisso? Now the history really repeat. Então você vê, a história se repete, se repete, Oh, se repete. miracle. Todos eram milagres. Something really happened in this area. Alguma coisa de fato acontece naquela área ali. Okay, in this part it's going up. Então daquele lado ali está subindo. That's the mountain pass. Ali é And then a this passagem. part is going down. E naquele trecho ali é um trecho de descida. So all the way to Adullam. Até chegar em Aijalon. Now Adullam is very sorry. No, Adullam is the valley of Adullam. Yes, called Adullam. Yeah. Okay. Then all the way to Azekah. Então eles desceram desde Aijalon até chegar em Azeca. Now, what is Azekah? O que é Azeca? You know the valley of Elat. Você conhece o Vale de Eilat? When David and Goliath encountered. Ali onde Davi e Golias se encontraram. Now, just in that valley. Exatamente naquele vale ali, ó. Just somewhere there. Exatamente ali, em algum So lugar now ali. you can see that they really all the way chased the enemy to Azekah. Eles perseguiram o inimigo até chegarem em Azeca. And not only that. E não apenas isso. Then Bible tells another place. A Bíblia nos fala de um outro lugar. If you cannot remember, it's fine. Se você não puder lembrar, não tem problema. But anyway, another place. A Bíblia fala de outro lugar. So finally they reached their place. Eles chegaram naquele lugar. And they found the 5 kings. Encontraram ali os 5 reis. 5 kings hide themselves in the cave. Os 5 reis estavam escondidinhos numa caverna. Now Joshua said, Josué disse: now you put a rock on that cave. coloque uma rocha na entrada dessa caverna. Just use small people to keep that rock. E utilizem poucas pessoas para tomar conta ali. Don't let these 5 kings come out. Não permitam que aqueles 5 reis saiam dali. Now something very interesting. Algo muito interessante. O What Joshua said. que Josué disse? Don't stop chasing. Não parem de perseguir. You have to chase them. Você tem que persegui-los. Then you will come back E então vocês to voltarão deal with the 5 kings. para poder lidar com esses 5 reis. So if you continue to study Se você continuar a estudar, study the word, e you find that they chase all their enemy. você vai observar que eles perseguiram todos os They inimigos. allow no one going back to their fortress. Eles não permitiram que nenhum deles retornassem às suas fortalezas. They wipe them out before they go back to their nest. E eles acabaram com seus inimigos antes que eles pudessem retornar aos seus Only ninhos. a handful of people enter into their nest. Apenas um punhadinho de pessoas conseguiu voltar aos seus ninhos. So, brothers, Então, irmãos, after this is finished, depois de isso ter terminado, all the cities are empty cities. todas aquelas cidades eram cidades vazias. They did not go back. Eles não retornaram. So, in other words, Em outras palavras, all the enemy were wiped out in the field. todos aqueles inimigos morreram no campo de So batalha. they chase all the way from here and here and here. E eles perseguiram todo esse percurso daqui, daqui e It's a daqui. long march, brothers and sisters. Foi uma marcha muito So longa. finally they came back to the cave. Finalmente eles retornaram àquela caverna. And then Bible said, Então a Bíblia diz: now you try to put your feet upon the neck of these 5 kings. então agora você coloca o seu pé no pescoço desses reis. That means claim the victory. Ou seja, você reivindica a vitória. You see, not only victory, Não apenas a vitória, proclaiming the victory. mas você proclama a The vitória. enemy is at your feet. Porque agora o inimigo está debaixo dos seus And pés. at that time, Naquele momento, Bible says, a Bíblia sun diz is setting. que o sol se pôs. From sunset De um pôr do sol to sunset. até um outro pôr do sol. When Joshua climbed that mountain, Quando Josué subiu naquela montanha, 7 o'clock. era 7 horas da manhã. But now, Mas agora, after you finish, chase all your enemy. após ter terminado de perseguir todos os inimigos, Then sunset. mais uma vez o pôr do sol. This is a definition of long day of Joshua. E essa é a definição do longo dia de Josué. How do you know this is the day? Como é que você sabe que este é o dia? This day Esse for dia. you to accomplish the will of God. É o dia para que você possa cumprir a vontade de Deus. If God's will cannot be accomplished, Se a vontade de Deus não puder ser cumprida ou alcançada, sun will never set. o sol nunca vai se pôr. Until we finish all the work. Até que nós terminemos toda a obra. Then that's the meaning of that day.
Então, este é o significado daquele dia. My brother, sister, Meus irmãos e irmãs, do you have a long day in your life? você tem um dia longo na sua vida? When you see the enemy is in the run, Quando você vê o inimigo correndo, do you allow them to go back to their nest? você permite que ele volte para o seu ninho? If you do that, Se você deixar, you are violent to yourself. você vai fazer violência consigo That mesmo. means you almost claim the defeat. Significa que você já está dizendo que você está derrotado. So, brothers, Então, irmãos, don't let them going back to their city. não permita que eles retornem às suas cidades. Remember, Lembre-se, the Israelites run their way. os israelitas perseguiram por aquele caminho. Every place they set their foot. Em todo lugar que eles pousaram seus pés, The land of Benjamin. a terra que pertenceu a The Benjamim land belonged to the tribe of e a Judah. terra que pertenceu à tribo de Judá, Because by chasing, porque ao perseguir, they set their foot there. eles tinham que colocar a planta dos pés ali. Então, irmãos, It take long day of Joshua foi necessário o dia longo de Josué for them to set their foot on the southern part of promised land. para que eles pudessem colocar a planta dos seus pés na parte sul daquela terra. So, brothers, Então, irmãos, why God had to use this technique? por que Deus teve de utilizar essa técnica? Why God keep them in running? Por que Deus manteve os inimigos correndo? Only by this way. Porque somente dessa forma, You set your foot você colocará a planta dos on pés every place. em cada lugar, Then that's all yours. e que será todo teu. And this is the only way E essa é a única maneira they claim their victory. que eles poderão reivindicar a vitória. If somehow they enter into the walls, into the wall city, they are in trouble. Se de alguma forma eles tiverem de lidar com a cidade de muro, de Now you muralhas, see, brothers. eles teriam problemas. Agora, irmãos, Why they wandering in the wilderness? por que estavam vagueando no deserto? They were trained in the wilderness for 40 years. Eles foram treinados no deserto por 40 anos. Many young generation just for this time, for this moment. Então aquela geração jovem apareceu por causa deste momento. They know how to run. Eles sabiam correr, They know how to chase. eles sabiam como perseguir. Remember, Lembre-se. the enemy is running. Então vê, o inimigo está correndo. You don't have to deal with them with a short distance fight. No, Você não tem que lutar com ele com uma distância curta. just chase them. Simplesmente corre atrás Set dele your foot upon any inch of the land. e coloca a planta do seu pé em cada centímetro daquela In terra. one day of Joshua, Em um dia de Josué, descendants of Abraham, os descendentes de Abraão, they walk through the southern part of whole land. eles andaram na parte sul daquela terra. The way Abraham enjoyed the land. Da mesma forma que Abraão desfrutou da terra. Isn't that wonderful? Não é maravilhoso isso? But now there's a difficulty. Mas agora tem uma dificuldade. When they reach Gibeon, Quando eles chegaram em Gibeão, think about it. pense nisso, Already 17 hours. já tinham se passado 17 horas. An army, O exército, after 17 hours Depois- of exhausting and in the fighting, 17 horas de luta cansativa. now, Agora if it's noontime, é meio-dia. only 7 hours left. Só havia 7 horas adiante. It must be a dream. Deve ser um sonho. How do you chase the enemy? Como você poderia perseguir o Don't inimigo let them go back to their e home. não permitir que eles voltassem para suas casas? Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, you need some more time. você precisa de mais tempo. You can ask, you can pray. Você pode orar, Not for yourself, não por si mesmo, for the God's will be completed. mas para que a vontade de Deus seja alcançada. So, brothers, Então, irmãos, when Joshua quando Josué pray in that position, orou nesta base, nesta posição, now we come to a very important verse now. nós chegamos num versículo muito importante. You want me to move this? Yeah. So now I think with this illustration, you should have some impression now. Eu creio que com essa ilustração você já deve ter alguma impressão do que So aconteceu. now we come to a very important part of the long day of E Joshua. agora nós chegamos numa parte muito importante daquele dia longo de Josué. Verse 12 Versículo 12 of chapter 10. do capítulo 10 de Josué. On the day the Lord gave the Amorites over to Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. Do you see these 5 kings were called Amorites? Então esses 5 reis eram dos amorreus. Now Joshua said to the Lord in the presence of Israel, E disse na presença dos israelitas:
O sun, stand still over Gibeon. Sol, detende-te em Gibeão. O moon, over the valley of Ajalon. E tu, lua, no vale de Aijalon. So the sun stood still, E o sol se deteve, and the moon stopped, e a lua parou, till the nation avenged itself on its enemy. até que o povo se vingou dos seus inimigos. As is written in the book of Joshua, Não está isso escrito no livro dos justos? the sun stopped in the middle of the sky, O sol, pois, se deteve no meio do céu, and delayed going down about a full day. e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. There has never been a day like it before or since. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. A day when the Lord listened to a man. Tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem. Now, in Hebrew, this phrase is very unusual one. Em hebraico, essa frase é muito especial. The Lord listened to a man Então, o Senhor ouviu um homem, literally means the Lord obeyed to a man. literalmente significa que o Senhor obedeceu um homem. When Joshua Quando Josué prayed a prayer fez aquela oração, according to God's will, de acordo com a vontade de Deus, brothers and sisters, irmãos e irmãs, now you see, because that's God's will. porque você vê, essa é a vontade de Deus. Even God himself obeyed that will. Você vê que o próprio Deus obedece a sua So vontade. that's very unusual expression. É uma expressão muito incomum. Surely the Lord was fighting for Israel. Verse 20. Ok. Porque o Senhor pelejava por Israel. Em inglês fala, porque o Senhor certamente pelejava por Israel. All right, now we want to know when Joshua prayed this prayer. Então agora nós queremos saber quando foi que Josué fez essa oração. But even we don't use map anymore. Ainda que nós não utilizemos mais o mapa. But I think you must have an impression, right? Então eu creio que você pode ter essa impressão, certo? Gibeon in the east Gibeão está no leste. and valley of Ajalon in the west. In the west, The yes. opposite. The That's east, correct. east and west. Yeah. Ok. Então Gibeão está no lado leste e o vale de Aijalon está no lado oeste. So listen what his prayer. Presta atenção na sua O oração. sun, stand still over Gibeon. Sol, detente em Gibeão. And then, O moon, over the valley of Ajalon. E tu, lua, no vale de Aijalon. So now we ask, E agora nós perguntamos, when Joshua prayed this prayer? em que instante Josué fez essa oração? Now, many people study the word. Muitas pessoas que estudam a They palavra. read something in hurry. Read something in hurry. Eles leem as coisas muito rapidamente. So they come to very quick judgment. Eles chegam a um julgamento muito rápido. So they believe that. Eles creem Probably at the end, que provavelmente no final, when Joshua discovered, when sun almost setting, quando Josué descobriu que o sol já estava para se pôr, so then Joshua prayed a prayer. então Josué fez essa oração. Now that prayer is this, that now we need more day. Ou seja, precisamos de mais um In dia, another word, then we have a longer day. para que nós possamos ter um dia mais longo. So if this is the case, Se esse for o caso, now if this sun setting, se de fato o sol já estava se now pondo, remember the sun never over Gibeon. então o sol nunca estaria sobre Gibeão, Sun always at the west. já estaria lá no oeste. So this definitely is not a situation. Certamente não foi neste momento. Now, in order to save our time, Para podermos ganhar tempo aqui, within the context, no contexto, we know by that time, nós sabemos que naquele we instante, know the sun is in the middle of sky. nós sabemos que o sol estava no meio do céu. So very clearly. É muito claro. Now, when sun was over Gibeon, Quando o sol estava sobre Gibeão, and Joshua and his army must be in Gibeon. então significa que Josué e seu exército estavam ali em Gibeão. So when they see when he said, now the sun stop in Gibeon. Quando ele fala sol detente em Gibeão, Do you understand? vocês entendem? So that must be noon time. Então deveria ser meio-dia. It's only noon time you find that in the middle of the sky. Você somente no meio-dia que você encontra o céu no meio. So then he prayed sol, that o sol no now meio do céu. sun stop over Gibeon Sol detente em Gibeão. and moon over the valley of Ajalon. E tu, lua, no vale de Aijalon. Now here is a very important piece of homework for any astronomer.
Então aqui está um pedacinho de um para-casa especialmente feito para um You astrônomo. can do a very simple calculation. Você pode fazer um cálculo muito simples. Now, you know the position of these two places. Você sabe a posição desses dois locais. If you go to Google Earth or Google Map, you know that the latitude and Longitude. yeah, all the place very clear. Se você for lá no Google Maps ou no Google Earth, você vai ver a longitude e a latitude desses dois lugares. So you define that position. Você define a posição deles. So if the sun is over Gibeon, Se o sol de fato estiver sobre Gibeão, it's noontime, é meio-dia, very hot, very hot, very noontime. é muito, muito quente. And then at the same time, you can see the moon in the direction of Ajalon. E naquele exato momento a lua estiver sobre Aijalon, So the moon, suppose at that time is there, e se a lua estava ali naquele momento, you can calculate você pode calcular roughly which day of the year. qual foi o dia do ano. So the conclusion is E a conclusão é that year, July 21st, que foi o dia 21 de julho daquele ano. or 22. Ou talvez o dia 22. Very simple. If you don't believe it, you do the calculation. Se você não acredita, você pode fazer as contas. I don't argue with you, Eu não vou discutir com você, but I tell you it's not a simple calculation. mas eu vou te falar que o But you cálculo é really muito come simples, to não. the July 21st. Você vai chegar a julho 21. 21 So de julho. I have a dream. I don't think it will be realized. Eu tenho um sonho que eu acho que não vai ser I realizado. think one day probably I like to take some young people. Um dia eu gostaria de levar alguns jovens Arrive in Gibeon, July 21st. para chegar lá em Gibeão no dia 21 de And see julho, whether you can see the moon in that direction. para ver se vocês conseguem de fato ver a lua naquela outra But direção. anyway, this is a very simple É um calculation. cálculo muito simples. So from that, you know that now the hour of sunset is 7 o'clock in the afternoon. Sabe que naquela época o sol se punha às 19 horas. So the night before, Na noite anterior, after the sunset, que após o sol se pôs, and Joshua and Asahami begin to march on toward Gibeon. foi naquele momento que Josué começou a marchar com seu exército. So around 11 o'clock, Então, por volta de 23 horas, the moon, they will see the moon rise. eles veriam a lua nascendo. And the moonlight will shine upon them. E a lua nascendo, ela brilhou sobre eles. Now, definitely will release some of their E difficulties. de alguma forma ajudaria com eles em alguma das And dificuldades. finally, at the dawn, they reached the mountain. E finalmente, no alvorecer, eles chegaram no topo da montanha. They confused their people. E eles confundiram aquelas They pessoas. involved with the battlefield. E eles se envolveram naquele campo de batalha. Now it's noontime. E agora é meio-dia. Brothers, Irmãos, from 7 to 12, de 7 às 12 horas, 5 hours. são 5 horas. From 12 to 12. E de 12 horas a 12 horas, 12 hours. são 12 horas. So altogether, 17 hours of fighting. Ao todo foram 17 horas de batalha. Only 7 hours before sunset. Eram apenas 7 horas antes do pôr do sol. We already know that. E nós já sabemos. Now you have to begin to chase your enemy. Você tinha que agora perseguir o seu You inimigo. will not allow them to go back to their nest. Você não podia permitir com que eles retornassem aos seus ninhos. Now, brother, is it possible? E seria possível? Remember, it's a long way. Later, I will tell you how many miles they travel. Mais tarde eu vou te falar quantas milhas era esse trajeto. But anyway, brother, sister, Mas, irmãos, sometimes they have to go up and go down. Algumas vezes tinham que subir, tinham que descer. I like some young people to try it once. Eu gostaria que alguns jovens You know, tentassem you fazer isso. read that today that it's still there. Everything's still there. Claro que a topografia está lá até hoje. But, brothers, Agora, irmãos, remember, lembre-se, now when Joshua quando knew Josué that only 7 hours left, percebeu que só havia 7 horas restando, but the work of God is not finished. mas a vontade de Deus não havia se cumprido ainda. But the word of God Então, pela is palavra de Deus, connected with our inheritance. ela havia... excuse me, que não sei o quê. It connected with our A inheritance. palavra de Deus está ligada à nossa herança. To fail or to win the battle Ou seja, no tocante a vencer ou perder a will batalha. determine our future. O que a palavra de Deus determina o nosso So futuro. now you can imagine. Então agora você pode At imaginar. that time, Joshua prayed a prayer. Josué então fez aquela oração. He must pray according to God's will. Ele tinha que orar segundo a vontade de Deus. Even God obey a man. Então agora até mesmo Deus obedece um And homem. sun stop. E o sol para. Moon also stop. E a lua também para. Now, how do you explain this verse? Como é que você explica esse versículo? Now, we have to be honest before the Lord. Sim, nós temos que ser honestos diante do Senhor. When the Bible uses the word stop, Quando a Bíblia utiliza a palavra para, now, there are two meanings there. há dois significados aqui. When you talk about sun stop,
Quando se fala a respeito do sol There are parar, two meanings. há dois And significados. these two meanings you can find from all the Bibles. E esses dois significados você encontra em toda a Bíblia. Sometimes it refers to this and sometimes refers to that. Algumas vezes se refere a isso, as outras vezes aquilo. So this word can mean two things. Então essa palavra pode significar duas coisas. First, Primeira, stop to move. parar de mover-se. Second, E o segundo, stop to shine. parar de brilhar. Do you see that? Você vê isso? These are the two possibilities. Essas são as duas possibilidades. Now, in the Bible, you find all the examples belong to two categories. Você na Bíblia vai encontrar exemplos que pertencem a uma dessas duas categorias. But now, how do you choose which one it is? Como você pode agora escolher qual seria? Is based on the context. Baseado no contexto. So, brothers, Então, irmãos, think about it. pense nisso. If when the sun is above you, Quando o sol está acima de você, you have engaged in the battle for 17 years. você já esteve envolvido na batalha por 17 horas. Now, it stopped to move. E se ele parasse de mover, So that means the light is still shining upon you. significa que a luz dele ainda vai estar brilhando sobre Now, você. that's one possibility. Essa é uma possibilidade. Another possibility Outra is possibilidade é stop to shine. pare de brilhar. And very interesting. É muito interessante. If this is Joshua's prayer, Se essa de fato foi a oração de Josué, the prayer answered immediately. aquela oração foi respondida imediatamente. Somehow from the Sea of Mediterranean, De alguma forma, desde o mar Mediterrâneo, something happened. algo aconteceu. Then there were hailstones. Então houve uma chuva de granizo Cloud covered the sunshine. e uma nuvem cobriu o sol. And when they chased their enemy, Então, quando eles perseguiam o inimigo, they already can feel that the wind blowing. eles conseguiam perceber aquele vento soprando. But when the enemy want to go from the mountain pass, going down. Mas quando os inimigos tentavam passar naquela passagem de And Bet-Horon, then we discover, actually it was hailstone upon them and it killed them. foi de fato aquela chuva de granizo que caindo sobre eles os mataram. So all the way to Valley Elah, where the Goliath and David encountered. Até chegar no vale de lá, onde Davi enfrentou Golias. So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos, if you really see by the context, se você de fato perceber no contexto, so as if now Joshua prayed that stop to shine. foi a oração de Josué deve ter sido pare de brilhar. But of course, we Claro. respect the word. Nós respeitamos a Now, palavra. if you really believe that it stop to move, it's fine. Se de fato você crê que pare de mover-se, está ok. With God, nothing is impossible. Pois com Deus nada é God impossível. can make that sun stop on the sky, in the sky. Deus pode fazer com que o sol pare no céu. Then how do you explain that? Então como é que você explica isso? That's not our subject tonight. Esse não é o nosso tópico hoje à noite. So, but one thing I would like to know, Mas uma coisa eu gostaria de saber. I would like to say, Eu gostaria with de dizer, God, nothing is impossible. Para Deus nada é impossível. God make sun stop in the sky. Ainda que Deus tivesse feito o sol parar no céu. What does that mean? O que significa isso? It means the sun stops spinning. Significava que de fato Spinning. significava que ele tinha que ter parado de girar. Now, after you spin one circle, you have one day. Então, a Terra, depois que ela faz uma órbita dessa, você tem um dia. So stop means they stop spinning. Significava que a Terra tinha que parar no seu movimento de But remember, if you translação. stop the spinning, Se você tivesse parado a sua translação, then the whole planet will be involved in that action. então todos os demais planetas teriam que estar envolvidos nessa ação. You remember tsunami? Remember Você se lembra do tsunami in the South Asia tsunami? no sul da Ásia? And because of that tsunami, E por causa daquele tsunami, and that whole island moved 35 meters. aquela ilha se deslocou 35 metros numa And direção. also that influenced the spinning of the day. E de fato isso fez com que o movimento de precessão, de rotação da That's Terra already mudasse. tsunami. Isso foi só o resultado de um tsunami. So, brothers, if Então, you irmãos, really believe that, se você de fato crê nisso, God can do that. que Deus pode fazer isso, But then, how do you interpret such a drastic change? como é que você pode interpretar uma mudança tão drástica? God never denied himself. Deus nunca nega a si mesmo. Of course, Claro. there is another possibility. Há uma outra It's possibilidade. slowing down process. It's not quickly, just slowing down. Não um processo brusco, mas um processo
gradual de mudança. Now, what that happened? O que aconteceria? Somehow, our planet must have gone through some kind of disturbance. De alguma forma, o nosso planeta passou por algum tipo de distúrbio. So some people suggest that probably by that time, the Venus is very close to our Earth. Que, de alguma forma, naquele instante, o planeta Vênus estava muito próximo da nossa Terra. Now, this is a big topic. Esse é um tópico Now, muito we don't grande. have time for it. E não temos tempo para falar nisso. But remember, brothers, Mas lembre-se, my irmãos, burden is this. o meu encargo é o seguinte: What is the meaning of that day? qual que é o significado desse dia? How do you measure that day? Como você mede esse dia? Do you think that time Joshua took an iPhone with him? Você acha que o Josué levou o iPhone com Or ele? he took a stopwatch with him? Ou levou um cronômetro com ele? Of course not. Claro que não. And then how do they measure time? Então como é que eles mediam o tempo? How do you know it's one day? Como é que eles sabiam que é um dia? Now, brother, you sometimes Irmãos, say you sundial. Então eles utilizavam um relógio de sol. Because you sundial, when you just measure the movement of the shadow, then you know, then you know the time. Quando você usa um relógio de sol, observando aquela sombra, você sabe quanto tempo se passou. But brothers, Mas irmãos, when you have the moving of the shadow, quando você tem um movimento da sombra, means sun is moving. significa que o sol está se movendo But no if céu. sun stop there, Mas se o sol parar ali, how do you measure the shadow? No shadow can be measured. a sombra não se move mais. Como é que você vai medir agora? So you see, brothers, Então vocês veem, irmãos? how do you know it is one day? Como é que você vai saber que é um dia? The only way A única maneira is not neither by watch não é pelo relógio, nor by sundial, nem pelo pelo relógio do sol, or only way is by the work you have accomplished. somente pela quantidade de trabalho que você tem que realizar. That's God measure your time. E é assim que Deus mede o seu tempo. If you already accomplished what God has entrusted you, Se você já cumpriu aquilo que Deus lhe confiou, now just like Paul, I run the race. exatamente como o apóstolo Paulo, That's the end of your life. eu corri aquela corrida, é o fim da minha If vida. God give you a message Se Deus te der uma mensagem to go to Jerusalem, de ir para Jerusalém, to tell people something, para falar com as pessoas algo, then it's impossible for you to lose your life before you reach Jerusalem. então é impossível que você perca a sua vida antes de chegar em Jerusalém. So you see, brothers and Então sisters, vocês veem, irmãos, our time never measured by calendars. os nossos dias nunca são medidos pelo calendário, Our life is measured by the work of God. mas as nossas vidas são medidas pela palavra de Deus. Have you finished the work of God? Você já cumpriu, terminou, concluiu a obra de Deus? Now remember, Lembre-se, Joshua prayed a prayer. Josué fez aquela oração. He knows this is very important. E ele sabia que era muito If importante. the enemy can be defeated today, Se o inimigo pudesse ser derrotado hoje, then we are pretty sure então nós temos certeza half of the land belongs to us. que metade da terra já será nossa. So it's sure God was fighting for Israel. E é claro então que Deus estaria lutando por Israel. Listen that prayer. Ouça essa oração. So we don't know exactly what happened. Não sabemos exatamente o que aconteceu. Stop to move Pare de mover or stop to ou shine. pare de brilhar. From the context, Do contexto, more reasonable is stop to shine. mais razoável seria pare de brilhar. But more important thing, Mas o mais importante é, after they run after enemy, após eles perseguirem os seus inimigos, how much work they have done? quanto de trabalho que eles fizeram? About 30 miles. Cerca de 30 milhas eles percorreram. What is the 30 mile? O que são 30 milhas? It's a normal march for a normal army. É uma marcha normal para um exército normal, cerca de 45 quilômetros. Do you see 48. that? 48 quilômetros. Yeah, 30 miles. Yeah. Yeah. So that means or any soldiers, Então, qualquer soldado, if they march on, se eles marcharem, they take one day to finish 30 miles. eles vão demorar um dia para poder concluir esses 48 So when quilômetros. they chase their enemy, Quando eles estavam perseguindo os inimigos, all the way, not allow them to go back to their não home permitindo que eles country, retornassem a seus ninhos, it spanned 30 hours. foram necessárias 30 horas. Within that hours, E naquelas 30 they horas, finish their work. eles concluíram a sua obra. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, that's long day of Joshua. este foi o dia longo de Josué, When their feet upon the neck of the enemy, quando de fato seus pés estavam no pescoço do inimigo. the Bible said, A Bíblia diz, the sun is setting. o sol estava se pondo. So, brother, Então, irmãos, it is a long day of Joshua. esse foi o longo dia de Josué. The whole southern part of the land Toda a parte sul da terra were taken by Israelites. foi tomada pelos israelitas. Finally, they gave it to the tribe of Judah and tribe of Benjamin. E finalmente foi dada à tribo de Judá e à tribo de Benjamim. Think about it. Pense nisso. Of course, next day,
É claro que no dia seguinte, they are going to take another city. eles iam tomar uma outra cidade, Finally, except Jerusalem. com exceção de Jerusalém. Four cities all been taken. Todas as 4 cidades foram tomadas. Jerusalem has to wait until David to conquer. Foi necessário que chegasse Davi para que Jerusalém fosse But conquistada. something very important. Mas algo muito importante. All this power now belong all belong to Israelites. Agora o importante é que toda essa parte sul pertencia aos israelitas. You see that? Vocês veem isso? Can you believe that? Você pode acreditar nisso? The whole time to get the whole land Então o tempo necessário para conquistar toda a terra is 7 years. foram 7 anos. How do we know? Como é que nós sabemos? Remember when God sent Caleb as spy, he was only 40 years old. Lembra quando o Senhor enviou Caleb como espia? Caleb tinha apenas 40 anos de idade. Now he lived another 45 years. E ele viveu mais 40 anos. 45? Another 45. 45 anos. So he's able to take that Hebron. Para que ele pudesse possuir Hebron. You see that? Vocês veem Then the whole land belonged to Israelites. Então toda aquela terra agora pertencia aos israelitas. Now remember, Lembre-se, how long they wandering in the wilderness? quanto tempo eles vaguearam no deserto? 38 years. 38 anos. 45 minus 38 years. 45 menos 38? 7 years. 7 anos. So that's why É por isso. they spent 7 years to conquer the whole land. Eles demoraram a eles 7 anos para poder conquistar toda a terra. But remember, Mas lembre-se, only one day em apenas um dia, they make the decisive performance. eles realizaram aquela performance decisiva. The major force of the enemy was wiped out. Aquela força mais importante do exército inimigo foi varrida So do mapa. next day, Então no dia seguinte, and even following day, e no dia seguinte, they posterior, only pick up those wall cities. eles foram então tomando cada uma daquelas cidades com muralhas. Majority of the force Então a maioria daquela all força dead in the wilderness. já estava morta no deserto. So brothers, Então, irmãos, that's how people of Israel took whole southern land to their hand. foi assim que o povo de Israel tomou toda a parte sul da sua terra. So thank the Lord. Então, graças ao Senhor, That's how people of Israel foi assim win que the victory. foi assim que o povo de Israel ganhou a vitória. This is the battle in the mountain. Essa foi a batalha na montanha. This is the warfare in heavenly places. Essa é a batalha espiritual nos lugares Now here you celestiais. see that. Aqui how você vê they not only be seated with Christ in heaven que places, não apenas estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais, also they enjoy all the fullness. mas também nós desfrutamos de toda a plenitude. Because Por quê? all this land, all this hill land, all this mountain Porque toda essa cordilheira should belong to them. pertence a eles. So no wonder Caleb said, "Give me that mountain." Não é de se admirar que Caleb tenha dito, dê-me aquela montanha. He means Hebron. E ele falava de Hebron. Mountain means difficulty, Montanha significa dificuldade, but Hebron means fellowship. mas Hebron significa comunhão com Deus. Through suffering, through difficulty, Por meio das dificuldades, das provações, we learn to have a wonderful fellowship with our God. nós aprendemos a ter uma comunhão maravilhosa com o nosso That's Deus. Hebron. Isso é Hebron. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is a long day of Joshua. este foi o longo dia de May Josué. the Lord really impress us Que o Senhor realmente possa nos with impressionar such an impression. com tal impressão. I think tonight we can only stop here. Nós temos que parar aqui hoje à noite. Tomorrow evening we will continue. Amanhã à noite nós continuaremos. Let's pray. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Te damos graças por verdades espirituais tão importantes que foram pronunciadas hoje à noite. Amen. Senhor, pedimos de fato que o inimigo não venha roubar aquilo que o Senhor tem ganho nesta noite. Senhor, solicitamos, imploramos ao Senhor que o Senhor possa ganhar essa realidade em cada uma de nossas vidas. Senhor, que de fato possamos nos render ao Senhor. Senhor, para que a tua vontade seja cumprida. Senhor, pedimos que o Senhor possa nos dar descanso essa noite, a cada um dos irmãos e irmãs. Senhor, que o Senhor possa nos guardar em segurança no retorno aos nossos hotéis. Obrigado mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém.